Meu caro e minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento, ele... Eu sou o DVD Castilho. E hoje um convidado aqui com muito garbo, muita elegância, que queremos desde a lista 1 É verdade. do podcast, é verdade. não podemos esquecer Primeira disso. lista. Uma salva de palmas para Elcio Coronato. Que Aí. maravilha, olha só. Hoje com plateia, hein? Ó, que beleza. Tamo indo embora hoje, quem nunca veio resolveu vir. Não é? Ah, beleza, hein? Não é? Temos plateia hoje. Você quer vir assistir ao vivo? Não tem essa Não chance. vai ter, não vai ter a gente como. não abre pra isso. A gente Sabe, não abre, desista. que a gente não sabe? é otário. Quer vir? Vai ficar querendo. Tá certo? Não é? Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado, Prazer eu tê-lo. fiquei feliz aí de saber que eu tô na primeira lista. Na primeira Desde lista. a Não sei se lista é um. verdade, mas, É Mas verdade, é verdade, é verdade. Juro por Deus, é verdade. Já acompanho o vosso trabalho há muito tempo. É mesmo? Há muito Porra, tempo. legal. Há muito tempo, que talvez seja ruim pra nós dois. Não precisamos falar, pode não falar em números. Mas, caraca, há muito tempo eu vejo coisa tua. Eu já gostava de vídeo teu, mano, TV Caos, né? Isso. TV Caos, é. Ó, é tempo, viu? Tem tempo. 20 anos. É 20 anos 20 aí, anos já né? de TV Caos. Eu era um pequeno infante, um É. pequeno jovem. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o Elcio, ele postava vídeos na internet num período pré-YouTube. Não é? Exatamente. Antes de existir o YouTube, eu criei um site que chamava TV Caos e subia os vídeos lá, né? Um conceito que não existia subir vídeo na internet. Né? Toma HTML, toma blogger, toma... Deve ser blogger que você Não, souber, né? tinha, era um site mesmo, tvcaos.com.br. Pedi pro cara desenvolver. lugarzinho pra subir vídeo. É, não tinha nem isso de você pegar um... Que nem tinha aqueles Blogspot. Blogspot. Tinha, sério. Aí, mas isso aí acho que nem tinha isso pra você conseguir subir o vídeo. Você tinha que chamar um programador pra fazer o negócio. Era esses caras que começaram a fazer vídeo na internet em 2010, falaram, cheguei aqui, era tudo mato. Você subia vídeo no YouTube, velho. Não tinha YouTube. Você tinha uma plataforma global que te facilitava a subida de vídeos. Tinha câmera já digital. Você tinha uma câmera que não era digital, você tinha que gravar o vídeo numa analógico, converter pro WMV. Você Era convertia. um negócio de louco, assim. Tipo, os caras que não tem ideia, quem grava hoje pega um celular agora aqui, faz uma live com o celular agora. Exato. Tá fazendo ao vivo pro mundo inteiro. A gente gravava com uma câmera qualquer, podia ser VHS, podia ser uma mini DV, depois tinha uma mini DV. E aí você tinha que capturar essa imagem em tempo real, não é que nem você puxa um arquivo, você captura ela em tempo real, então você gravou, você passa ela segundo a segundo pro computador, aí começa a editar, depois você edita, você converte, você não faz isso, você convertia o vídeo para uma qualidade bem baixa, que na época a qualidade mais leve que a gente tinha encontrado era o WMV, que era o Windows Media Video. Então o cara tinha que ter um plugin do Windows Media Video, no Windows Media Player, no computador dele. Você baixava o arquivo, né? Não. Às vezes você conseguia assistir no Dava pra site já. assistir, Com plugin você assistia. Então, essa era a diferença do canal. Ele não era um canal que você baixava o vídeo. Ele era um canal que era um site, era um site que você assistia o vídeo. Uhum. Então você via, era igual ao YouTube. Você Parecia via a caixinha. a thumbnail, você clicava, aquela thumbnail virava um box do Windows Sim. Media Player. Uhum. O cara que fez, ele fazia o software funcionar dentro da página. E aí isso era muito novo, assim, né? Cara, tem gente que tá ouvindo isso e falou assim, caralho, são pré-históricos? Não De é? onde vieram esses pequenos Isso dinossauros? mesmo, né? Tem gente que nunca ouve. Esse cidadão, que é o diretor hoje, ele não sabe o que é uma câmera não digital, provavelmente. Acho que nunca viu um filme na vida dele. Tá assim, realmente... Não, você tá falando de coisas de quanto tempo atrás? 20 anos. De 20 anos atrás, ele não existiu direito. Tava no saco do pai Não dele, real. Porra. 20 Caraca. anos, Agora, fez 20 anos agora, esse ano. E é muito legal você ver isso, ver como as coisas mudaram e tal. Eu acho que, assim, é muito bom hoje a forma que a gente tem de fazer vídeo, né? A facilidade. Mas eu sou um cara nostálgico porque naquela fase que era mais difícil você produzir um vídeo, você colocar um vídeo na internet, você colocava a barreira lá em cima. Então, se você quisesse fazer, você tinha que querer mesmo fazer. Sim. Hoje, Sim, você faz porque faz. Porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer então, também. uma criança né? de 5 anos pega um celular e tem uma conta no TikTok.
Então, antes, você queria mesmo. Para você subir um vídeo de 3 minutos, você demorava 2 meses para conseguir fazer aquilo. Eu vou fazer o exemplo contrário. Pra você assistir uma pornografia de 3 minutos... Abrir uma foto, né? No bate-papo do UOL ali. Você tinha que baixar 2 madrugadas. Eu ia pra escola, eu deixava o computador ligado. Baixando pornografia. Baixando pornografia e filme. As 2 coisas. Às vezes uma coisa, às vezes outra. Aí uma pornografia, às vezes vinha o vídeo. Na hora que abria era desenho. Pica-pau. Aí não, era hentai. Puta, chato. não, entendeu? Perdia 2 noites. Esses primeiros vídeos seus na internet, você ainda tem eles online? Ou ainda dá pra assistir esses vídeos? Tem, inclusive eu postei essa semana, antes de ontem. Ontem eu postei o primeiro vídeo que eu postei. Eu postei no meu Instagram e postei no meu canal de YouTube porque não tava no canal que eu jogo lixo no carro. Aquele é o primeiro vídeo que eu postei, que eu gravei, na verdade. E aí ali que surgiu a ideia de como seriam as coisas dos meus vídeos, né? E aí as ideias foram evoluindo, mas era a ideia de pegar o conceito de câmera escondida e fazer uma coisa diferente da pegadinha normal. Experimentos sociais, não é? Ver qual a reação das pessoas diante de algumas situações. E ninguém nunca tinha feito isso, porque o primeiro programa que fez isso fora do Brasil é um programa americano que chama What Would You Do? Que é o que você faria. Que o Fantástico até comprou uma época. Sim, teve esse quadro. E esse programa é de 2008, dos Estados Unidos. E eu fazia isso em 2002 já. Então, tanto que eu fiz na Record, a Globo comprou isso depois, 2012, 2013, não sei. Acho que 2013. E a Record não podia pegar e falar que o que eu estava fazendo era uma cópia do que eu já fazia muito antes. Antes do americano. Obviamente que não é que o americano copiou o meu quadro, claro que não. Mas é uma coisa que aconteceu antes. Cronologicamente, Sim. eu tinha feito antes. Antes da gente entrar em tudo que você já fez um monte de coisa, faz um monte de coisa. Mas se alguém te perguntar o que você faz, o que você se considera hoje? Como que você responde pra pessoa? Todo mundo faz essa pergunta, eu respondo o que eu faço, não, mas você me apresenta, eu falo radialista porque minha profissão, minha formação é rádio e TV. Então, quem é formado em rádio e TV é radialista. Mas eu sou um comunicador, eu acho, né? E quando eu digo comunicador, pode ser usando a voz, usando a edição, usando o texto, qualquer tipo de participação no processo de criar uma mensagem, né? Seja um vídeo, seja como for. Eu sou um comunicador, eu acho. Legal. E o que você não virou quando cresceu? O que você queria ser quando crescer e que você não virou? Putz, boa pergunta, hein? Eu não sabia o que eu queria ser quando... Acho que esse é o negócio. Que eu decidi aos 45 do segundo tempo que faculdade eu ia fazer. Eu não tinha esse negócio. Assim. Nunca foi aquela criança que, quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. Eu acho que eu virei adulto e não queria ter virado. Sou um assim, sabe? Queria sempre ser criança. Eu sou meio assim, né? Eu tenho meio essa cabeça, assim, tipo... A faculdade que eu fui fazer foi uma coisa que... Eu sempre gostei de vídeo, de gravar coisa, mas eu não enxergava isso como trabalho. Eu gostava de gravar as fitas, tanto gravar no videocassete quanto pegar a filmadora e fazer as coisas. E aí, meus testes vocacionais davam exatas, eu fazia engenharia, exatas em engenharia, eu achava que exatas em engenharia é a mesma coisa. Prestei Ciências Sociais na USP, passei e antes de entrar na USP eu falei, não, vou fazer rádio e TV, que umas amigas minhas falaram que iam fazer. E eu tinha entregado um trabalho de história no colégio, era 500 anos do Brasil, foi em 2000. Eu fiz um trabalho em vídeo e ninguém fazia trabalho em vídeo. Hoje eu acho que todas as crianças, adolescentes, devem fazer ninguém faz trabalho sem ser em vídeo hoje. Exato, né? Deve ser tudo em vídeo. Mas não existia isso. Na minha época era folha de papel ao maço. Quem ainda estava muito moderno entregava o trabalho impresso. Tinha impressora. Então, entreguei um trabalho em vídeo e tal. Falei, pô, legal. Falei, acho que isso aí pode ser alguma coisa. Aí eu fui fazer rádio e TV. Então, quando eu dei toda essa volta, só pergunto, quando eu era criança, eu não sabia o que eu queria ser. A gente tem uma outra curiosidade que a gente pergunta para todo convidado que passa por aqui. A gente faz a mesma pergunta, que é o seguinte: quando você se tornou adolescente, os hormônios começaram a falar dentro de... qual foi o primeiro crush famoso que você teve?
aquela garota, aquela artista que despertou em você e falou, nossa, que interessante o corpo feminino? Muito legal essa pergunta. Brasileira ou... Bom, famosa, mas... gringa, eu lembro, você tá falando agora, eu tô lembrando do meu quarto, né? Das paredes do meu quarto. Meu Deus. Não era foto de mulher pelada, Eu não. tive. Era, Eu fui esse paçoca aí. Esse paçoca eu fui. era a revista Trip, que era umas fotos mais... Sim, Capa da revista Jovem Pan, lembra? Eu não sei como minha mãe não me espancou de ter o quarto daquele jeito. Não, Era eu, uma tinha vergonha. eu tinha as Playboys Os guardadas. posterzão de mas... mulher pelada, assim. Puta, Carla Pérez ficou Puta, durante mas- anos em casa. Nossa, Juro quarto por de Deus. borracharia. Juro Era por uma Deus. parede de Cara, borracharia. eu tenho vergonha disso, tá? Não é? Eu não tenho orgulho disso, cara, mas foi... Sua mãe devia ficar num constrangimento de limpar teu quarto. Eu tinha uns recortes dessas revistas. Lembra que tinha a revista Jovem Pan? Era uma revista Sim, grandona. claro. Eu tinha... Que por vezes vinha com CD junto. É isso, ó, 7 melhores da Pan. Electro Hits, Summer Electro Hits da Pan. Aí tinha a Carolina Dickman, tinha a Liv Tyler, que ela é a filha Liv de Steven Tyler, Tyler, e era a musa dos clipes. Dos clipes. Ela e a Alicia Silverstone. Exato, essa menina é muito linda. Ela também, então acho que eram essas Canta mal minas. que só porra, mas ela é linda. Mas é linda, é Ela linda. Fez aquele filme com Armageddon. Com... Isso, com o Bruce Willis. Isso. Então, essa época aí era a época que eu era adolescente, que essas meninas eram as musas dessa época aí. Carolina Dickman, Lona Piovani, tava começando a aparecer a Liv Tyler, Alicia Silverstone, acho que eram essas Nossa, mulheres. Lana Piovani, o que ela tem de chata, ela tem de linda, né? Nossa, como é, né? É impressionante, cara. Que eu acho ela insuportável, mas o que ela é bonita é impressionante. Eu fico besta, velho. Realmente é... Bom, cara, você tava explicando de como começou essa loucura tua por vídeo e por estar dentro desse negócio. Como é que começa a TV Caos? De onde você tira... Você já tava dentro da faculdade? Tava. Taca no cantinho aí que depois a gente... Taca no diretor. Deixa aqui, depois eu jogo fora. Fica à vontade. Último dia, foda-se. Assim, eu comecei a gravar... Assim, eu entrei na faculdade sem saber direito o que eu ia fazer, né? Como eu acabei de explicar. E no primeiro momento eu falei, eu gosto de editar as coisas e tal. E num segundo momento, quando tinha trabalho fazer a faculdade de rádio e TV, eu nunca pedia para apresentar os programas assim, né? Você era mais bastidor. Cada um, eles montavam os grupos, né? Minha classe era pequena, geralmente era dividido em 2 grupos e eu nunca ia pra frente do vídeo. E aí não lembro que foi. Não, Elcio apresenta esse. Eu falei, tá bom. Era um exercício de teleprompter, que tinha que. Um ficava lendo e aí o outro mexia no teleprompter e tal. E aí eu comecei a pirar na brincadeira, assim, improvisar. Aí o outro amigo meu, que é o Rafa, ele pegava uma vassoura e ficava me atrapalhando durante eu ler o teleprompter. Daí eu comecei a encenar com a vassoura e ele começou a fazer a voz da vassoura. Então, eu tinha esse costume de pegar qualquer exercício, que era uma coisa besta, era para treinar, mexer no teleprompter, ele transformava numa brincadeira. E aí todo mundo falou, pô, você manda bem aí nesse negócio de apresentar e tal. Eu falei, pô, legal, tal. Aí rolou um outro projeto e falou, não, agora você vai apresentar mesmo. Esse era só um exercício, né? Aí era um trabalho, era fazer o programa mais antiético, era aula de ética. Então você tinha que fazer um programa com tudo que não se devia fazer. Eu falei, bom, vou fazer. Caralho, isso é uma belíssima belíssima premissa. proposta. Feita esse ano no Brasil, ia dar uma bosta. Verdade. Que nossa. Você lembra o que você fez? Eu lembro, mas é melhor não falar. Mas Depois você conta e nós publicamos. Cara, a premissa é muito boa, cara. Posso falar o que o outro grupo fez, que eram 2 grupos. O outro grupo era um programa infantil antiético. E o meu, eu fui um pouquinho mais longe, assim. Mas foi bem legal. Eu falei, pô, legal, tal. E beleza. E ficou essa história guardada aí. E aí eu comecei a ter umas ideias do que eu queria fazer, uma ideia de um programa. E eu desenhei mais ou menos junto com o Alexander, que estudava comigo. Hoje ele mora em Nova York, dirige coisas audiovisuais lá nos Estados Unidos e tal. E a gente bolou um programa que chamava Mundo Real. A ideia do programa é legal. A ideia do programa era o seguinte. Cada programa, a gente vai contar uma história, tipo um Globo Repórter. Pensa isso aí, 2001.
Só que a gente nunca vai falar se esse programa é uma reportagem verdadeira ou falsa. Vai ter dia que ela é verdadeira, vai ter dia que ela é falsa. Entendeu? Premissa muito boa Muito também. boa também. E assim, e a gente não fala, a gente não vai falar. Não é sempre mentira, porque sempre mentira não tem graça. Vai ter dia que é mentira, vai ter dia que é falsa, e não é um dia mentira, um dia falsa. E aí a gente começou a fazer... Interessante que isso, o tempo passou e virou plano de governo. Né? E aí foi uma viagem que a gente, pensa, mais de 20 anos atrás, uma viagem que só eu e ele compramos, assim. Uma coisinha, o ócio, né? O ócio da juventude é uma alegria. A gente falou, isso é legal, mas ninguém se divertiu. E aí a gente bolou essa outra ideia, que era mais parecido com esse negócio que vocês viram no TV Caos. Só que no primeiro momento, eu não achava que eu tinha que apresentar. Eu falava, tentava chamar outras pessoas para fazer. Eu falava, eu tenho uma ideia assim, assim, assado. Eu tentava passar para as pessoas e ninguém comprava igual você, né? Não fazia. Chamava gente que era ator e tal, de teatro, que tava lá. Eu pensei, não, vou fazer. E aí eu fiz. Aí eu editei. Mas assim, fiz por fazer. Não era uma matéria. Não era um trabalho de matéria, assim. E a galera pirou. Todas as turmas de outras... vamos supor, fazia rádio e TV, mas a galera de cinema, a galera de publicidade, a galera de administração, era fita. Eu quero ver aquela fita lá do Elcio, tá. E a galera começou a copiar, mandar a fita um pro outro e tal. E eu comecei a gravar mais. Outros episódios, assim, né? E passava na aula. Tráfico de fita rolando solto. Chamava o professor gostava que eu mostrava, olha aí. E a gente fazia porque a gente gostava, não significava nada, não era pra... Eu não lembro quem converteu o arquivo para WMV e mandou por e-mail. E pronto, morreu aí, tu manda por e-mail. E aí um amigo meu, o Nelson, que é o dono da Snack, não sei se vocês conhecem, produtora. Sim. Ele é meu amigo já desde essa época, de antes já disso. E falou, cara, coloque isso na internet. Todo mundo quer assistir essa porra, todo mundo fica te pedindo fita. Coloque isso na internet, cara. Isso aí é o futuro. Eu falei, mas vídeo na internet, mano? Eu vejo UOL na internet. Não... Vai baixar uma foto, é uma tristeza. Vai baixar vídeo. Eu acho que não devia nem ter Orkut nessa época. Não tinha nem Orkut, eu acho. Sim. E aí foi, pô, mas não sei nem por onde começar a fazer isso. Ele falou, cara, eu vou... Vai lá. Ele trabalhava, acho que na VML, não lembro. Ele trabalhava numa agência, ele falou, vou falar com um cara aqui que eu acho que ele manja dessa parte aí de programação, de site e tal. E aí eu expliquei pro cara a ideia. Falei, eu quero uma página só. Não é site que vai para um lado, vai para outro. É uma página com as fotinhos dos vídeos e escrito duas linhas no máximo, um título, duas linhas. É o que o YouTube virou. Você inventou o YouTube. Pior que foi, cara. Sim, a diferença do YouTube, muito... a sacada do YouTube, né, é que é um site para qualquer um postar o vídeo. Eu fiz um YouTube só para mim. Uhum. Aí ele fez o site lá, falei, pô, da hora e tal. E tinha umas coisas que eu bolei, assim, já nesse site, que ele tinha o site, tinha os vídeos, e tinha um topo, né? O logo do... como hoje em dia tem no YouTube a parte de cima. Certo. E eu bolei 20 aberturas. Cada vez que dava reload, era aleatório, subia uma... Ia trocando a... Porra. E pro cara ter porque não atualizava o site, né? Então, para ter o cara entrar e ter uma coisa diferente. Uhum. E o cara, cada vez entrava e tava uma foto minha com uma cara diferente, com uma frase provocativa, assim. E aí coloquei lá, o site começou a dar muito certo. Eu contratei um plano normal da Local Web e sei lá, quanto que era? R$30 por mês, o bagulho é assim. E eu, foda-se, não li o contrato. Você fudeu o servidor da Local, já aconteceu comigo já. Aí veio R$12 mil de conta. Caralho. Em 2002. Que significava hoje, o quê? R$40 mil. Um rim, né? Hoje seria um rim. Porque a cada kbyte excedido, você pagava tipo 1 centavo. Era um agulho assim. Só que assim, e era 3 megas cada vídeo. Pesava, era muito leve. 3 megas não é nem uma música. É
A gente fez o cara fez uma compressão muito forte. Falei, fudeu, fiquei desesperado e tal. Nessa época eu já era editor na Rede TV, ganhava R$640. Ou seja, quantos meses era pra eu pagar isso aí? Aí eu liguei lá na Local Web, falei, meu, é o seguinte... Vocês estão malucos. Eu não tenho como pagar isso aí. E aí o pessoal lá que me atendeu do financeiro, pensa, isso é muito no começo. Os caras que nunca tinham lidado com essa situação, eu acho. Falou, tá bom, quanto você pode pagar aí? Eu pensei, era 12 mil. Falei, 10%? 1.200 pode pagar? Eu falei, em 10 vezes? Selado aí. Pessoal, poder é uma palavra muito forte. Não posso, mas... E aí um cara... Tinha aquelas coisas de servidor em casa. Os caras tinham um servidor em casa, sabe? Sim. Aí o cara me entrou em contato comigo e falou, coloca no meu servidor lá. E aí você não paga nada, bota lá no site o meu login e tá beleza. Falei, fechou. E aí o site rolou, até que um momento... Ele tava bombando, chegava a dar 10 mil visitas por dia naquela época, pra ver vídeo, numa época que não existia smartphone nem internet rápida. Se bobear, os 10 mil computadores que estavam ligados na hora, porque... Tipo... É muita gente, e era todo dia. Porque assim, o site tinha acho que 22 vídeos. Você entrava lá, provavelmente você ia ver 1 ou 2 vídeos. Você não ia ver os 22. Porque amanhã eu volto pra ver mais coisas. Mais um. Então, ficou muito tempo sem atualizar o site e dando essa audiência bem alta, de 10 mil views por dia. E 10 mil views por dia, hoje é muito. Hoje já é bastante, Naquela época, era surreal. Brutal. Se você tem um canal de YouTube que você posta um vídeo por dia e você dá 10 mil views por dia, é uma audiência legal hoje. Mas e hoje todo mundo acessa 10 mil canais... E todo mundo tem o celular na mão. Naquela época, o cara sentava naquele computador para conectar aquela porra, para ver um vídeo. Era um puta sacrifício. E 10 mil pessoas por dia faziam aquilo. Aí o Kibiloco postou, aí o negócio arrebentou de vez, e aí... Foi o Kibiloco que descobriu, então, na internet, foi. Jogou pro mundo. Foi o que deu o negócio explodiu mesmo, foi com o Kibi. Depois que o Kibi postou e explodiu, foi aí que você foi trabalhar com ele ou isso foi muito depois? Foi muito depois, mas foi ali que eu comecei a conversar com ele. E assim, eu era moleque, eu devia ter uns 20 anos e tal. O Kibi é um pouco mais velho que eu, ele deve ter uns 4, 5 anos a mais que eu. E ele morava no Rio e em São Paulo. Hoje, Rio-São Paulo, pra mim, é um pulo ali. Vou e volto num dia. Mas naquela época era uma distância que a gente nunca vai se ver, parceiro. Exatamente. Olha, sabemos que temos uma amizade totalmente virtual, tá ligado? E é só isso. Porque um cara morar, assim... Você só conheceu uma foto dele, ele só uma foto sua, se muito. Cara. Não tinha nem foto boa na época. Porque é louco isso, porque hoje, minha namorada mora em Florianópolis, cara. Ela vem pra cá a cada 15 dias, fica aqui vindo, vai e volta. Eu fui pra lá pro aniversário dela, fui num dia, voltei no outro. Hoje em dia, essa coisa de... Tem gente que vai pra Europa, pros Estados Unidos. Pra mim, naquela época, ir pro Rio de Janeiro, era muito difícil. Enfim, então eu mantive contato com ele pela internet e tal. Pô, tenho que fazer alguma coisa e tal. Depois de muito tempo, muita coisa aconteceu aí nesse meio do caminho. Aí a gente começou a fazer o Kibiloco, mas comecei a fazer o Kibiloco com ele por muitos motivos, muitas coisas levaram a isso. Mas muita coisa aconteceu antes. Qual foi a primeira participação sua na TV? Quem foi o primeiro cara que viu você na internet e falou, esse cara vai funcionar na TV também? Eu acho que o primeiro cara que fez isso de verdade foram 2 pessoas. Foi o Ortega, que era o diretor do Cazé, do Buzina. Tanto que nessa época... Programa bom, velho. Nessa época que tinha o Buzina, eu ficava plantado na porta da MTV, fiquei mó cara lá. E o único cara que me dava moral era o Ortega, o diretor do Cazé. Ele pegava as minhas fitas... Eu acho que isso é antes talvez seja antes do site. Eu não me lembro as coisas agora. Eu entregava a fita com as mesmas matérias do site e ele exibia no Buzina. E passava a minha matéria.
E o Cazé me chamava, tal, agora vamos ver. E eu pedia pra assinar Coringa, não falava Elcio. Vamos ver a matéria do Coringa, pai. Passava, tal. E aí eu passava todo o programa. Todo o programa eu levava uma matéria nova pro Ortega. Chegou um momento que eu não ganhava nada. O departamento jurídico da MTV falou que não podia, que eu ia ter um vínculo empregatício, tal. Depois eu trabalhei lá algumas vezes como produtor, depois como apresentador. Mas isso foi uma das minhas maiores frustrações, que eu tinha 20 anos, momento mais sangue no olho que você tá na vida. Tudo bem que depois... Querendo acontecer, isso, né? né? Pô, acreditando. Que nem quando o Mion entrou, molecão na MTV, estourando a porta, tudo, né? Eu sou 3 anos mais novo que o Mion. Olha que engraçado, tanto o Mion quanto o Kibe, a gente faz aniversário tudo perto. O Mion é dia 20 de junho, o meu é 21 e do Kibe acho que é 25, assim. Uhum. E aí ficou isso, eu voltei a trabalhar algumas vezes com o Cazé e tal. E depois quem realmente bancou mesmo, o Cazé também. O Cazé era para apresentar o CQC e o Cazé ia me levar para o CQC. E aí o Cazé não aceitou o convite do CQC. Não é que ele não passou, ele... Eu lembro que quando foi lançar o CQC, as primeiras divulgações que tinham é que era a apresentação do Cazé. Eu lembro, porque na época eu fiquei muito ansioso, porque eu já tinha ouvido falar do CQC da Argentina. Falei, caralho, os caras vão fazer o CQC no Brasil. Isso. E aí, pô, é o Cazé que vai apresentar. Eu falei, puta... melhor cara que tem pra esse projeto é o Cazé. Cazé é um dos responsáveis pela minha criação intelectual, assim, tipo, aquele humorzinho dele. Então, o Cazé era a minha referência, tanto que eu fui levar o negócio pra ele, né, pro Ortega, que era o diretor dele. O Cazé era muito a minha referência, tanto que, obviamente, o Cazé tem a característica dele, eu tenho a minha, mas se você olhar, tem umas semelhanças, o jeito, aquela pegada do Cazé que ele fazia no Fantástico, que era aquela... também a gente bebeu meio da mesma fonte. O Cazé tem uma referência muito do Michael Moore. Michael Moore é uma referência pro Cazé, também é pra mim e tal. Você tá ficando parecido fisicamente com o Cazé. Tem uma careca agora, não é, né? Essa careca eu tinha nessa época. Eu raspei o cabelo essa semana, mas essa careca eu tinha nessa época eu tinha o cabelo assim. Os VJs paladinos ali, ele entrava tranquilão na cadeirinha do Xavier. E aí o Cazé tentou me levar, tal, não sei o quê, mas depois quem me apostou mesmo as fichas em mim foi o Mion depois na Record, né? Porque o que eu fiz, na época que eu fiz na TV aberta, cara, só aquela oportunidade com o Mion fazendo, são coisas muito difíceis. Ele é um cara muito criativo, né? E muito ousado, muito, assim. Sim. No Mion você fez o que exatamente no Legendários, né? Você fazia um programa online, não era? Fazia o online e a TV também. O online era um programa ao vivo. E, cara, a gente dava naquela época, eu tava conversando com os meninos esses dias, 20 mil simultâneos, né, em 2011. Cara, canal, só pra ter uma referência, quem tá vindo aí que não é muito desse rolê, o outro Cazé, né, que é o Casimiro, dá a média da live dele 40 mil por dia. Então que é o cara que é o cara do estourado momento. hoje. Então, você imagina dar metade do que isso 11 anos atrás, com nível de computador e celular muito menor que hoje. Ninguém tinha internet facilidade, de qualidade. Hoje, querendo ou não, tendo ou não, tem fibra já na maior parte... em todas as capitais, na maior parte das cidades celular, né? E o programa que você fazia online era um programa que conversava com o programa, não é? Porque... Eu fazia as duas coisas. Porque foi assim, eu fui pra lá, na verdade, eu fui pra internet depois. Porque eu fui pra lá pra fazer... Porque assim, na MTV, eu virei apresentador da MTV em 2009. E eu trabalhava com o Cazé, no programa do Cazé. E aí eu apresentava lá o meu quadro dentro do programa do Cazé, que era parecido com o que eu fazia no Kibe, né? Que foi tudo uma escadinha. Só que o programa do Cazé acabava, começava o do Mion. Os dois eram ao vivo. Então, o Mion tava esperando... Era o descarga. Ele tava esperando pra entrar. Ele tava assistindo o programa que tava passando antes. E ele assistia todas as minhas matérias.
E aí eu tinha entrado na MTV em fevereiro de 2009. Em junho, o Mion chegou e falou, cara, eu vou ter um programa na TV aberta ano que vem, eu quero que você vá comigo. Eu tinha acabado de conseguir o que eu mais queria na vida, que era entrar na MTV. Bom, aí eu fui pra lá e aí eu fiz o quadro de testes, que é essa parada de TV Caos, elevado à enésima potência, que é uma mega produção na Record. E isso estourou na Record. Deu muito certo. Tanto que eu fiz isso não só no Legendários, depois eu fiz no Hoje em Dia, na manhã, com a Ana Explica pra quem não é da época o que você fazia nesses quadros. Eram os testes comportamentais. Então eu fazia o seguinte. Como eu falei agora do What Would You Do, que tem nos Estados Unidos e tal. Mas era um formato, modéstia à parte, bem mais amarrado que o americano. Porque eu falava assim... nós vamos fazer... Vou falar um que eu fiz no Hoje em Dia, bem em 2015. Assim, eu deixava uma criança preta e uma criança loira com a mesma roupa, mesma idade, mesmo tamanho, num lugar na rua. Elas ficavam paradas 1 hora encostadas num lugar lá. E eu ficava com a câmera filmando. Até quando eu contei pro diretor essa ideia, ele falou, mas essa ideia não vai acontecer nada. Eu falei, é isso que eu quero. Aí a gente deixou primeiro a menina preta parada, passou 1 hora, um rapaz preto e aborda a menina para perguntar o que tá perdida, cadê a mãe, tal. Acabou, entre a menininha loira. Vestida exatamente igual. A mesma roupa, tal. Juro, não dá 5 minutos para uma pessoa. Aí eu vou lá, tiro para outra. Então eu falava, o que será que acontece? E eu colocava uma pergunta sempre... E eu dava um resultado. Em 1 hora, com a criança preta... Na verdade, na época ainda se falava negra, né? Depois eu aprendi que tem que falar... Aí, uma pessoa parou para ela. Em 1 hora, a criança loira pararam tantas pessoas. Então, o que era legal é que a pessoa... Vamos supor, se você assiste uma matéria normal sobre isso, se você não coloca esse resultado... Se o cara se cansa da matéria, ele troca de canal. Como eu tinha uma resposta no final... Eu falava, em 1 hora, uma pessoa... Eu falava, e agora, Alô? Vamos ver. Aí o cara viu já que parou... entendi. Se o cara tá assim, já entendi que vai parar um monte. Mas não sabe quantas. E no final eu vou falar, pararam 12 pessoas pra menina, 20, 30. Então tinha esse formatinho de teste social e tal. Cara, e o resultado numérico sempre pegava muito, né, cara? Era sempre... Resultado! De 10 pessoas testadas, 8 toparam. Aí vinha... Então, isso funcionava muito na Record. No sábado à noite, no Legendários, eu dava 12 pontos. Meu quadro dava 12 pontos. Isso é coisa pra caralho. Se você olhar, vamos supor, acho que ontem o Domingão tava dando 15, tá ligado? Domingão na Globo. Domingão com final de Dança dos Famosos, com toda a repercussão. Então era sábado à noite, um horário que o Mion ressuscitou o sábado à noite pra televisão. Porque desde que o Gugu tinha saído do sábado à noite, o sábado tinha morrido. Só tinha Zorra e acabou. Não tinha mais nada. E o Zorra já não tava... Já desgastado. Já não era mais... O Zorra ele dava ponto, o Zorra total, porque ele tava sozinho, na verdade, né? Ele não tinha concorrência de nada. E o Zorra depois ele teve uma renovaçãozinha lá, que trocaram e voltou a dar uma brilhada, mas... Enfim... Então dava 12 pontos no sábado à noite. Era um horário muito ingrato, assim. Tinha um programa que acontecia paralelamente, que era o Legendários na Web. Que é o primeiro programa second screen do mundo, isso. E aí quem apresentava era o João Gordo. No final desse ano, de 2010, o João Gordo ficou doente. Ele ficou numa clínica, se tratando e tudo mais. Aí começou a ter um rodízio de apresentadores do próprio elenco para fazer essa parte. Porque o João Gordo ele fazia internet e fazia TV. Que era um elenco gigante. Gigante. Né? Tinha todo mundo do Hermes e Renato. Isso. Felipe Solari. Não, no começo tinha o Marrom. Guipádua, Jaquicuri. Guipádua, não lembrava, Jaquicuri. Cara, era muita gente. Muita gente. Muita gente boa, inclusive. Sim. Muita gente boa. Não para uma caralha. Aí o Mion também ia levar os meninos dele, né? O Mion, ele arremessava anão na Band, por que não levar pra Record, né? Só tinha o Nestor. Só era o Nestor. E, bom, baita elenco, tá? Começou a ter um rodízio. E aí eu acho que eu peguei... fui fazer o online. Era ao vivo junto com a TV e tal. Eu peguei o programa pra fazer, o Gordo. O Gordo é foda. Só que o Gordo, ele faz o programa assim, vamos lá. O que foi? Não olha pro que tá acontecendo na internet e tal.
Eu peguei o programa, pus uma velocidade no programa que eu aumentei a audiência, juro, acho que eu aumentei a audiência por 10. Não é que eu dobrei a audiência, multipliquei a audiência vezes 10. Então você estava dando 100, a pessoa dá 1000. Você estava dando 1000, a pessoa dá 10.000. Eu não parava de falar o nome das pessoas. O fulaninho, o Beltraninho, eu não sei o que, eu pegava, manda o seu telefone aqui no meu direct que eu vou te ligar. Pá, comecei a causar, ficava de pé no negócio, o João Gordo ficava sentado, eu ficava de pé, bababá, falando mais que a boca, interagindo pra caramba com o Twitter, falava assim, um cara, vamos supor, fez um tweet nada a ver. Eu lembro que o dia que eu fiz, o Nando Reis postou alguma coisa tipo, esta pizza que eu comi não tava boa. Vamos lá, todo mundo perguntar de que o sabor era a pizza do Nando Reis. Pá. Aí falaram, deixa o Elcio. Até o final do ano que vem o gordo volta. Aí na virada de ano de 2010 para 2011, os caras falaram, não, deixa o Elcio, mano. O Elcio mudou o programa. É aquele negócio, às vezes o programa tá lá e parece que o programa não vai pra lugar nenhum. Em outra pessoa e dá uma outra olhar para aquilo, muda tudo. Que foi o que o Mion fez com Piores Clipes. Não sei se vocês lembram, mas quem apresentava era a Marina Persson. E era um programa xoxo. Quando alguém falou que a Marina tinha apresentado, eu nem lembrava. O Chuck veio aqui. O Chuck veio aqui. Falou disso. E ele comentou, falei, cara, eu não lembrava. Tipo, eu lembro do Mion claramente, assim, só. Era um programa muito chato com a Marina Persson. Porque ela literalmente apresentava os programas. Esse clipe aí é um clipe. E aí era uma coisa meio de texto. E o Mion inventou uma fórmula, um formato que até hoje ele usa na Globo. Pensa, faz mais de 20 anos que o cara bolou esse negócio. Aí eu falei, não, beleza. Aí os caras falaram, beleza, Elcio, vamos fazer. Todo mundo se empolgou do digital da Record, vamos fazer. E aí eu tive a liberdade porque o programa em 2010 era como se fosse a casa do João Gordo. Era um cenário que era uma casa, tinha um sofá e tal. E falava que, tá fazendo o programa. O Gordo tá lá na casa dele. Vamos lá. Aí fazia o link e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu quero um cenário igual do Balanço Geral. Aí os caras falaram, então vamos fazer no estúdio do Balanço Geral. Da hora. Aí a gente pegou e só trocar as cores e eu fazia ao vivo no cenário do Balanço Geral e eu ficava de pé, vamos ver aqui, não sei o quê, porque eu gostava daquela energia que era uma coisa Record, de vamos ver, olha aqui, o cara falou isso mesmo, vamos ver isso aqui. E aí eram 3 telas, eu tinha 3 telas, uma era do Twitter, a outra era do que tava passando na TV, o outro era não sei o quê. E aí arrebentou assim na internet, e aí eu dava um número muito alto na internet e um número muito alto na TV. E aí eu ficava fazendo essa ponte com o Mion, né? Ele me chamava. Eventualmente, eu acho que uma coisa que foi boa, porque assim, eu não ficava o tempo inteiro na televisão, o elenco ficava no palco, o resto do elenco. E isso era bom pra mim. Porque a hora que eu aparecia era, agora você vai aparecer. Era só você. Entendeu? Porque às vezes a gente acha que estar... É igual hoje em dia essa coisa de celular. Todo mundo quer postar 200 stories, 200 negócios. Se você aparece muito, fala muito, as pessoas prestam um pouco atenção em você. Se você fala, na hora que você fala, peraí, agora vai aparecer, agora vai falar. Então eu aparecia pontualmente no programa, geralmente era no final, e vinha com a matéria. Eu lembro que era muito tipo o último quadro, assim. Tipo, geralmente era o último quadro. Eu tenho muito claro isso na memória. Vocês iam pra outros locais também. Não teve uma fase que vocês saíram do estúdio e iam fazer... montava o palco do Legendários Online em outros eventos. Isso, tinha. Né? Isso. Aí a gente fazia ao vivo e aí era um ao vivaço mesmo, né? Porque o Legendários já era... Porque o Legendários que eu fazia na internet... na web, lá dentro da Record, já era... Porque era assim, a gente começava 1 ou 2 horas antes do programa da TV e acabava junto ou às vezes um pouco depois. Então a gente ficava 4, 5 horas no ar ao vivo sem break, porque não tem break na internet. Caralho, tem isso, né? E aí você ainda tinha que esquentar a galera durante o break da TV e o teu não tinha. Não tinha break. Então assim, era muito... Eu peguei uma manha de fazer ao vivo ali que... É surreal, assim, de fazer ao vivo ali. Porque não tem como você ter roteiro. Porque são 5 horas, mano. Você não sabe o que vai acontecer, não sabe. Não tem como ter roteiro. Eu lembro que eu pedi uma folha de papel me falando o que ia ter no programa. Que, por exemplo, era... vai entrar aqui o Leão Lobo, vai vir aqui pra te dar uma entrevista. Vai vir um cara aqui que faz mágica.
tem uma pessoa que ganhou um prêmio. Sei lá, era muito pouquinho. Era uma folha de papel sulfite com poucas informações. E eu tinha que ficar ali o tempo inteiro improvisando, tal. Isso me deu uma velocidade de pensamento, assim. E muita gente... O óculos escuros não surgiu por conta disso, mas o óculos escuros me ajudou muito. Porque eu conseguia... assim, vamos supor, eu tava entrevistando você. E o produtor Mas tava você ali, tava vendo... Aí eu tava olhando ele falando, não sei o que, ele mostrando, eu tava, legal. E eu falava com você não tava vendo que eu não tava olhando pra você. E o produtor já se ligava que eu fazia isso, que eu pedia pra ele me falar. Então, era uma cabeça funcionando de um jeito assim, né? E o ponto rolando. Então, uma experiência muito legal. E quando a gente fazia fora, era mais louco ainda, porque era a galera ia entrando. Então, a galera ia entrando e entrando. Você quer pro meio do povo, geralmente, né? A galera... Cara, a primeira vez que eu apareci na televisão foi sendo entrevistado por ele. Ah, é? É. Qual? Sério? Era uma Campus Party, acho. E aí eu tava no meio da galera, assim, e eu tinha um site na época, o Gorila Polar. A gente ia participar de um concurso do YouPix. YouPix, A gente ia como podcast revelação, alguma coisa. E a gente perdeu. Ficou em segundo lugar. E aí o vencedor ia dar entrevista pro Coronato, entrar ao vivo no Legendários, tudo. E os caras ganharam e saíram, tudo. Daqui a pouco aparece o produtor e falou, quem ganhou ali, tudo. Eu falei, eu. E aí eu entro ao vivo, ele me chama assim, fala, você quem é? Eu falo, eu sou do Gorila Polar, o meu site competiu aqui, o meu site perdeu, mas como ninguém viu, eu vou falar que ganhou. E foi minha primeira vez na televisão, cara. Que legal, cara. E era essa loucura de você olhar no meio da galera e quem é que eu vou puxar, quem é que eu vou chamar. Eu lembro que tava você e a Mia nesse dia, entrevistando a galera. Então, porque ali ficava todo mundo só que... porque assim, o elenco era grande, o elenco era bom pra caralho, todo mundo ali era bom. Todos, sem exceção. Só que aquele negócio que eu tava fazendo era um negócio... Acho que só o Solari ali teria condições de pegar e fazer um negócio... que já tinha experiência de ao vivo, de MTV e tal. Porque eram muitas horas. É um negócio que você não depende só de você. É um monte de gente louca. Tanto da plateia, quanto de outros artistas que apareciam lá, às vezes, pra querer fazer uma cutucada, dar uma zoada. Que tinha isso também. Que tinha rolado aquelas rixazinhas com os outros programas. Então, às vezes, aparecia. Então, você tinha que ter um jogo de cintura ali pra... Aparecia no Pânico de graça, às vezes, né? Tipo, de disputando gente pra falar e tal, Sim, né? Sim, então as pessoas querendo... Então foi uma experiência muito legal. Tenho muita saudade. O resultado na TV dos testes, das câmeras escondidas e tal... Pô, isso aí não tem preço. É muito legal, foda e tal. Mas de fazer... Aquilo ali é o que eu tenho mais saudade, de fazer aquilo. Tipo, lá no YouPix que você foi... Esse ao vivo com uma galera, isso é muito legal de fazer. Ao vivo com uma puta galera, uma puta bagunça, e você tem que segurar aquele circo e fazer ele acontecer. E isso eu acho mais legal de tudo. Aí o Testes do Coronato, como é que ele foi parar no Hoje em Dia? Quando terminou o Legendários, foi realocado o quadro? Como é que foi? Porque o bacana é que você vê como isso fala com vários públicos. O Legendário você está falando com molecada. No Hoje em Dia, você está falando com dona de casa, Exato. Basicamente. E funcionava tanto com os moleques, com a molecada, quanto com a dona de casa que está assistindo o programa matinal. Exatamente. Foi assim, o meu quadro foi, acho que o único que não sofreu nenhuma alteração durante Porque todos os quadros começaram a ter que se adaptar à Record. Porque o Legendários foi pensado para ser um programa de terça-noite. E aí chegou um momento ali, ou pelo menos, não é que foi pensado, mas o desejo era que fosse uma terça-noite, uma quarta, uma quinta. Uma noite, assim, noite tarde, tipo, pós-prime time, pra entrar quase beirando na madruga, né? Era esse naipe de... O Pânico passava no domingo, o CQC na segunda, a ideia era cair, tipo, na terça, entendeu? Só que sábado era um dia muito ingrato, porque sábado é o dia... Eu acho que hoje em dia isso mudou. Né? Essa cultura da televisão, ela meio que tá pulverizada. Eu acho que hoje em dia não muda tanto assim. Eu acho que o horário, sim, mas o dia... Não sei se sábado... Faz diferença, mas eu acho que antigamente fazia mais diferença. Sábado,
Ninguém ligava a televisão. Era dia de não ligar a televisão. Tinha um dia que ninguém ligava a televisão, era sábado. E a gente conseguiu fazer esse programa no sábado e tal. E o meu quadro foi o único que não sofreu alteração, enquanto os outros tiveram que se adaptar tal, ao público da Record e tudo mais. 2010, 11, 12... Começo de 2013, eu fiz todas as chamadas do Legendários e tal. E aí, um dia antes do programa, já tinha uma parte do elenco, já tinha sido saído e tal, mas eu ia ficar no programa. E eu falei, putz, cara, eu acho que não tá na hora de eu sair. Hoje eu não teria saído, se fosse hoje isso, né? Isso faz 9 anos, né? Mas na época eu falei, não, acho que já deu, não sei o quê, não, acho que é hora de... É que quando você é mais novo, você não tem medo de falar, não, eu vou... Uhum. E realmente, não demorou uma semana, eu já estava em outro... Eu saí do Legendários, eu agradeci o Mion, saí de portas abertas. O Kibe me chamou e falou assim, cara, eu tô montando um projeto, é um canal de futebol. A gente fez o Porta dos Fundos, agora a gente vai fazer um canal de futebol, quero que você me ajude a desenvolver. Aí a gente fez o Desimpedidos, aí o Kibe montamos ali o plano. Bom que você fala assim, eu não tinha ideia disso. Eu falei pro Marcão, acho que muita gente não tem ideia disso, que você tava na criação do Desimpedidos. Isso, Desimpedidos do zero, assim, não tinha nada. Se você botar lá, Desimpedidos, ordem do mais antigo pro mais recente, os primeiros vídeos eu e o Kibe que estamos apresentando. Aí fui lá, desenvolveu o canal dos Desimpedidos, tal, pá. A hora que o canal tava indo bem e tal, começou eu fui chamado para SBT. Fui para SBT para dirigir a parte online do YouTube do SBT. Foi quando o SBT começou a implementar a programação online. Isso, o SBT é um dos maiores canais de YouTube do mundo, né? E foi nessa época aí que o SBT começou a... Até hoje, muita coisa que eu sei lá, é uma coisa que é uma cultura que foi ficando ali. Mas, por exemplo, a estética das thumbnails, até hoje eles usam o que eu propus naquela época. Não teve uma mudança. Por exemplo, as thumbnails do Desimpedidos, do jeito que eu propus, já mudou. Do SBT, eles usam até hoje o padrão que eu tinha estipulado. Ó, as thumbnails são essas, tal. Tinha muito a ver com o padrão que eu tinha acertado no Desimpedidos. Falei, isso aqui funcionou no Desimpedidos, aí eu levei pro SBT. Coisa que o pessoal nem imagina, que o SBT e Desimpedidos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Mas vai foi. Ser muito bom o corte. Qual a relação entre SBT e Desimpedidos? Deixa no ar. E quem acertou muito isso também no Desimpedidos foi o Mil Grau. O Mil Grau é um cara muito importante pro sucesso do Desimpedidos, porque enquanto estava na minha mão e do Kibe, a gente estava num caminho de uma visão de TV. O Mil Grau trouxe uma visão de internet ali que foi um tempero que precisava para o negócio decolar. Tanto que as primeiras thumbs, que eram mais cruas e tal, falaram, pô, mas isso não tá muito cru, Mil Grau. Falou, não, é assim a internet e tal. Enfim, naquela época, né, 2013. Fui pro SBT, fiquei um tempo lá. Aí eu não tô me lembrando se eu fiz outras coisas. Eu acho que... eu fiz o show do Kibe. Cara, isso a gente queria falar também. Porque, assim, é um dos projetos, um dos programas preferidos meio do Marcão. A gente vira e mexe tá falando... Sempre acaba caindo nisso, cara. Vira e mexe a gente tá citando o show do Kibe, assim. Porque, cara, era um programa muito maluco. Um programa que nasceu sabendo que ia ser uma temporada só, porque não tinha como fazer. Sabe como é que surgiu a ideia desse programa? Tem uma matéria minha, porque assim, essa época eu tinha voltado a fazer matéria pro Kibe Louco, porque eu fazia matéria pro Kibe Louco em 2008. E aí, isso foi... Em 2012 eu voltei a fazer matéria pro Kibe Louco, e 2012, 2013 eu tava fazendo. Aí a gente fez uma matéria que chamava Opinião. Procurem aí no YouTube, Kibe Louco Repórter Opinião. E aí, a ideia da matéria era a seguinte, eu entrevistava o cara, e aí eu falava, não, peraí, corta aí. E não cortava, e fazia o cara mudar de ideia. Uhum. E falava pro cara mudar, não sei o quê. Blá, blá, blá. Na verdade, em 2008 eu já tinha feito uma outra matéria que chama Eleições 2008, Kibe Louco Repórter. Daí a gente meio que adaptou essa ideia em 2012. E aí, na reunião de criação, eu mostrei essa matéria. Falei, e se a gente fizesse isso no palco?
E aí, aí teve foi a sementinha para desenvolver toda a ideia do convidado chegar e achar que tá no small talk, mas já tá rolando. Isso. O bacana é que quando... Bom, vamos gravar? Vamos lá? Valendo. Quando começa, quando termina. Obrigado. Você já participou do show do... Mas como assim? Não, o programa já foi. Isso era maravilhoso. Era muito bom. E, enfim, foi muito legal. E a matéria que eu fazia, não sei se vocês lembram, mas tinha a minha matéria dentro. Eu participei da criação, mas eu atuava como repórter. Ela seguia o mesmo princípio. Eu fazia um link, que nunca tava funcionando o link, e eu tava com o cara, ele falava, eu vou te perguntar um negócio, hein, mano. Eu lembro que uma que eu fiz que era o seguinte, hoje em dia isso pegaria super mal. Eu acho que era a Dani Calabresa que tava sendo entrevistada. E eu tava fazendo o link, mas o link era link falso, né? Porque não dava, era programa gravado, programa de TV a cabo. E aí eu fui entrevistar um psicólogo e falava pro cara, ó, é o seguinte, eu quero que você explique pra gente por que mulher não tem graça. Mulher não é engraçado. Eu falei, não, mas não existe um estudo. Não, então você vai falar que você tem um estudo dessa porra. Eu não quero saber. Não tem mais. Velho, pelo amor de Deus, vai começar o link agora. Você vai falar e explicar o porquê. Eu tô aqui com o doutor Malaquias, aqui, especialista em humor, psicólogo, formado pela USP. Sua tese, por que as mulheres não têm graça, queria que eu explicasse para as pessoas. Então era em cima dessa viagem. Da hora. O meu link era assim e tal. O programa foi muito legal. E. Deu merda? Com alguém, tipo, alguém falou alguma bosta que não devia Teve programa falar. que não pôde ir ao ar porque o cara... Não, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Eu acho que tinha alguns convidados, eu não vou saber dizer quais, que sacaram que estava acontecendo e eles entraram no baile. Não que a gente fala, você sacou? Deixa eu te falar. Então finge... Não. Mas o cara... todo mundo ali era do humor, tá? O cara, em algum momento, ele saca... E ele entra no... Tinha alguém sempre passando, tá ligado? Passava a gente atrás. Vinha a gente arrumar o microfone toda hora. Puta, era maravilhoso aquilo. Isso, é um programa muito legal que... Eu acho Quem que entrava toda hora pra arrumar? Era o Furlan. O Duncan, não era? Era o Furlan. Mas tinha o Duncan também, não tinha? Daniel Duncan? Não, o Furlan parece muito o Duncan. Então é isso. Não é ator. Então Mas eles parecem muito. Daniel Duncan, quem que é? É um comediante, mas ele não apareceria assim. Não, é o Furlan. Era o Furlan. Mas esse programa, tá até uma ideia aí, ó. Pra ele continuar existindo, ele teria que trocar o apresentador, o cenário. Exato. Entendeu? Numa segunda temporada tinha que ser outro. Você teria que fazer isso. E aí o programa... Ou meter ele 3 temporadas numa tacada só, grava tudo. Sim, mas ele é um programa que ele não precisa ter 3 temporadas. É um programa que poderia ser eterno. Você tá entendendo? Temporada 1, Antônio Tablet. Temporada 2, é outra pessoa. Sim. Ainda mais hoje em dia, nessa coisa de podcast. Nessa onda de podcast. Pô, daria pra fazer um... Fácil. Não é? Você faz isso com 200... É muito fácil. Hoje em dia é mais fácil que naquela época. Exato. E aí você faz a temporada 1 com um cara, a temporada 2 outra, entendeu? Eu faria isso. Tá mais com 2 rostos desconhecidos, né? É verdade, tem que ser rosto desconhecido, não é? Volta com esse projeto, celular. Volta com esse projeto aí que nós... Seria... Você lembra do Zuckerman e do Rabin, eles faziam aquele Silveira e Silveirinha? Muito bom. Nível de loucura também. É uma viagem meio parecida. Meio parecida também, né? O repórter doidão que tinha... O repórter inconveniente do Danilo também. Não sei o que ser. Esse não é inconveniente, é o... Era o do Varley. Inexperiente. O inconveniente é o Eros. É o Eros. O inexperiente que ele fazia também umas perguntas meio... né, meio como se estivesse entendendo. Isso. E tinha o Varley, que era o cara que era do político. Assessor de imagem. Todo mundo meio que bebeu disso, né? De alguma forma, né? Isso aí são quadros que tinham, se eu não me engano, no CQC da Argentina. Só que o Danilo, ele conseguiu dar uma cara muito foda pra esse quadro. Assim. Parece que ele foi muito além do que os caras já tinham feito lá. Mas se você olhar bem, isso também parece um pouco com o Borá, Sacha Baron Cohen, o LD. É tudo
né? E se você começar a olhar, tem outras referências ali que... O LG, sabe o que é o LG? Sim. Ele tinha um programa... O rapper. Isso, ele tinha um programa de entrevista que era mais ou menos um repórter, mas era um repórter sem noção, assim, né? Então, acho que a gente tá vivendo um momento muito pobre de coisas diferentes, né? Tipo, eu acho que essa época aí, que nem faz tanto tempo, são um pouco mais de 10 anos atrás, era uma loucura por coisas novas, por novidades. Pô, o CQC tinha acabado de estrear, o Legendário tinha acabado de estrear, o Porta dos Fundos tinha acabado de acontecer. Tinha muita coisa, assim, uma ebulição de era uma a galera falava que era uma reconstrução do humor na televisão, não é? Que trazia algo novo realmente. Cara, assim, eu sinto... A gente já falou disso aqui algumas vezes no podcast, que é, tipo, a falta que a MTV faz nessa parada de tentar coisa nova, sabe? O que eu tenho claro pra mim é que a MTV não tinha muita preguiça de tentar coisa nova, não. Até pelo tamanho da estrutura, até pelo que dava pra fazer, vamos tentando pra ver se bate alguma coisa. Parecia que era mais fácil. E esse espírito de tentar coisa nova, acho que tá cada vez mais morrendo na TV. Acho que a TV ela precisa de mais resultado e menos programas, porque ela não tem mais dinheiro pra manter a grade cheia. E aí ela tenta, tipo, ir na fórmula, sei lá, tipo, a Eliana me comprou agora essa semana um programa de karaokê. No drive-thru. Drive-thru, Drive-thru. Eu não achei tão ruim isso, não, sabia? Não, a ideia não é ruim, mas, tipo... Comprar isso. Ao comprar os modelos, é tipo... Pra mim isso é surreal Porque, também. porra, vou dar um exemplo besta agora, mas sei lá, o Multishow fez aquele Túnel do Amor lá e tal, que, porra, É formato original? É formato original, tá É? ligado? É formato original. Tu fala assim, caralho, quanto tempo que a gente não ouve formato original no final de alguma coisa na TV, sabe? Tá tudo O muito fácil de Legendários era comprar. o formato original. Isso é uma coisa... O Pânico, o CQC já não. Mas, assim, isso é muito foda. A televisão, cara... Porque é o seguinte... Qual a diferença da MTV, das TVs tradicionais e da internet? Vamos falar da TV tradicional aí. É um monte de gente que trabalha lá. Você tem os donos, você tem os diretores, você tem o presidente, vice-presidente, diretor de núcleo, diretor artístico, diretor de programação, o diretor do programa, o apresentador. E aí você tem que dar o resultado. E aí é um monte de gente ali. É um cabo de aço para cada um puxando para um lado, para você tentar fazer um negócio assim. Se você não tem um cara que banca aquilo mesmo, que tem culhão para bancar, é muito difícil fazer. O Mion tinha isso. O Mion botou coisas minhas no ar que falou, não, isso não vai entrar. Ele era o programa ao vivo, já foi. Então, assim, o Mion tinha isso, fez e provou que era bom fazendo isso. O Pânico conseguiu fazer isso na Rede TV, porque era uma emissora, beleza, eles tinham uma certa autonomia ali, porque a Jovem Pan era meio sócia do... Não sei como era o Já não formato. tinha orçamento também, os caras falam assim, só faz, porque Isso. estamos fodidos de dinheiro, finge que é o Jackass, vai todo mundo rodar nessa porra, vai do produtor até o Bola tem que fazer coisas, só vai. Eu nem pensava. Precisamos de meia hora pro programa pra amanhã, não tem nada. Então vai pra rua, grava aí uns negócios, cai... Vai ficar em porta vai de ser festa. isso mesmo. E é isso, entendeu? Porque precisava, não tinha o que fazer. Nem pensa, vai fazendo. Pensa assim, não pensa nas consequências. Opa, deu um bela rota agora. Já a MTV, eles não tinham compromisso com a audiência. Eles se colocavam com uma TV segmentada. E alternativa pra quem tava afim. Que, na verdade, isso aí foi um erro. Porque no final... Foi um erro assim, né? Não dá pra dizer que foi um erro, porque graças a isso surgiram muitas coisas foda. Mas também, graças a isso, a TV se tornou insustentável. Quando eles começaram a tentar correr atrás da audiência, eles correram de um jeito meio errado, que foi cair totalmente pro humor, ou totalmente pras bandas coloridas na época, que era Restart e tal. E aí ele não sabia meio o que era, sabe? Quando começa a correr pra todo lado, aí também já perdeu a mão. Começaram a gastar grana demais com humor também. A gente já conversou com gente que falou assim, cara, o que eles estavam pagando pra manter as pessoas lá dentro da TV, mantinha a TV inteira quase. E mantinha coisa nova sendo criada, que foi o que sempre manteve a MTV. Sim. Talvez num nível de custo mais baixo, que poderia, sei lá, se bobear tá até hoje. Porque ela já tava com o pé no online antes de todo mundo, né? Tipo, ela tinha... Tanta coisa que trabalhou a MTV criou, mal online, cara. eu acho. A MTV trabalhou muito mal online. Tipo, eles criaram o MTV Overdrive,
mas fizeram mal feito. Sabe quem fez direito isso? Foi também a Abril, que fez aquele Fiz TV. Não sei se vocês lembram disso. Não. Muito remotamente, Isso eu lembro. foi foda. Isso foi uma das coisas que as pessoas não lembram, não dão valor, mas isso é um dos projetos mais loucos, mais inovadores que eu já vi na televisão e desconheço se isso existe fora do Brasil. Em 2008, a Abril lança um canal chamado Fiz TV e tinha um portal próprio. Eu lembro do Fiz TV que as pessoas mandavam vídeos que elas faziam em casa, não é? Tinha. Era um YouTube É, da Abril. é YouTube isso. da Abril. Chamava Fiz TV. Você subiu, era o YouTube da Abril. Ponto final. Ponto final. Mais nada. Só isso. Subiu lá, conversa, mas também é a mesma coisa que o YouTube. Só que existia uma curadoria humana. Os vídeos apareciam lá igual o YouTube, mas a curadoria humana escolhia alguns vídeos para exibir na televisão. Num canal. Caralho. A grade de 24 horas do canal era formada pelos vídeos que estavam naquele site. E eles pagavam R$100 por minuto. Não, vamos supor, meu vídeo tem 10 minutos, eu ganho R$1.000, ele pode ser exibido 1000 vezes, eu ganho só uma vez. Então, eu comecei a subir meus vídeos lá e eu ganhei. A monetização é superior do que do YouTube, dependendo do seu quantidade. No YouTube você precisa ter muitos views, né? E eu acho que é um modelo que funcionaria hoje até. Porque você poderia remunerar as pessoas num valor desse, ou até inferior a esse. As pessoas estariam dispostas, porque as pessoas fazem conteúdo pra caralho no YouTube e muitas vezes remuneram bem pouco. A maioria, eu tava vendo, parece que 95% da remuneração do YouTube é pra 3% dos criadores. Então, e todo o resto tá com essa fatiazinha que, tipo, Isso. é quase nada, assim, né? Imagina se você tem um negócio desse hoje. Que aí Daria tem pra fazer faixa de horário com, tipo, categorias de vídeos. Então, tipo assim, sei lá, de tal a tal vai ser podcast, de tal a tal o seu é o limite. Pra fazer a programação da TV fazer sentido, porra, animal. O seu, cara. só que a gente vive em cima, a gente tá Esquetes. do algoritmo. O algoritmo é a justiça. Não sei se é. Por que uma curadoria humana não é? Porque a panelinha, não sei o quê. Pode ser, mas também o algoritmo tem uma forma ali das pessoas que entendem melhor o algoritmo, e aí ele fica viciado num jeito que aí a gente tá caindo num YouTube, numa produção audiovisual. Nenhuma crítica ao YouTube em si, a plataforma, de jeito nenhum. Mas assim, a gente tá caindo numa situação muito parecida com que a televisão caiu e todo mundo criticava a televisão, que a televisão é sempre produzida para dar audiência, sem se preocupar com a qualidade. E aí o YouTube te obriga a você ter essas qualidades, ter essa quantidade de views, não sei o quê, o watch time, o algoritmo, a thumbnail. No final, a qualidade cai, os conteúdos ficam todos iguais. Você não tem um cara fazendo um negócio diferente, nem no YouTube. A gente tá falando, pô, a MTV faz falta, mas pô, pessoal, qualquer um pode fazer o que quiser Então, no YouTube. assim, Só que não faz. Até tem, deve ter, mas, tipo, ou a pessoa para porque não consegue monetizar aquilo, que eu acho que é um fato. Acho que tem muita gente que tem vontade, tipo, eu já te quis produzir um monte de coisa na vida que eu falo assim, cara, não dá pra fazer. Ou dá pra fazer, mas Dá. você faz uma vez, 2, 3, mano, não funciona, não vai, você não tem pra onde ir, que nem no modelo desse da Abril, que você já monetiza na hora. Vai ter alguém olhando, você sabe que alguém vai olhar, já é outra coisa, né? Então, mas olha aí que louco que você tá falando. Até nós, que somos mais velhos, a gente tá com uma cabeça viciada na internet. Quando eu fazia os meus vídeos, eu não sabia nem onde eu ia pôr. Não tinha onde pôr. E eu fazia o que eu queria fazer, depois isso virou um site, depois não sei o quê. Então eu fazia o que eu acreditava que era legal. E depois isso virou um quadro de televisão na TV Record que deu 12 pontos. Sim. Se eu pensasse naquela época que eu fui criar, se isso ia não sei o quê, eu não teria criado nada. Uhum. Então, assim, a gente, do jeito que a gente tá hoje, a internet, dificilmente a gente vai... A gente não estimula as pessoas a criarem coisas novas. É foda, mas assim, é que nem todo mundo, por exemplo, eu tenho podcast desde meus 19 anos. Então, fez aniversário de 17 anos que eu faço podcast. Então, sei lá, tipo, o Nerdcast começou
num ano, eu comecei no ano seguinte. Ele também começou, acho que uns 2 anos depois. A maioria das pessoas não tem essa resiliência. Porra, eu fiquei durante 10 desses 19 sem ganhar R$1. Gastando, ao contrário. Sim, sim. Pra depois começar a ganhar uma coisinha, pra começar a ter um público, pra comer. Tipo assim, é muito. Então, mano, nesse meio de caminho, quanta gente, tipo, teria coisas geniais pra fazer que foram morrendo, sabe? Tipo, tinha um podcast que era, inclusive o Camejo participava, que eles contavam uma história, um cara contava uma história e a mesa tinha que descobrir quais lugares tinham mentiras na história. Olha que genial. Sabe? Olha que tesão, tipo, de... Você ouve uma história, alguém contando, e aí as pessoas faziam, tipo, como se fosse um protesto. Eu não lembro qual era a palavra, mas tipo, um protesto. Por quê? Tal coisa, tipo assim, não era uma aranha. Era um outro bicho que tava aí, mas você falou aranha de um jeito diferente, eu acho que não era uma aranha. Aí o cara acertava, o cara ganhava ponto, sabe? Tipo, então, era uma disputa. Porra, olha que ideia. Morreu, entendeu? Porque, tipo, não tinha audiência, tipo, mano, morre. Fica ali num lugar de ideias boas. Tipo, eu sempre tive vontade de... Que nem isso aqui que a gente consegue fazer hoje. Eu queria ter, cara, late show há 10 anos. Eu falei assim, caralho, eu queria entrevistar a gente. Mas pra começar, eu falei assim, caralho, beleza. Pra eu começar hoje, eu preciso de, sei lá, uns 10 pau. Pra ter uma câmera, não sei o quê, pra editar. Cara, então tem muita gente que para no caminho. E acho que é isso que é foda. O YouTube, ele facilitou muito. Né? Tipo, mas agora a gente tem o algoritmo. Que, tipo, que pode ser a mãe que dá, mas pode ser a mãe que bate, né? Sim. De alguma forma, assim. Então, ajuda muito pra quem aprende o negócio, entende, mas, cara, acho que fica muita gente no caminho. Acho que fica muita ideia boa. Eu vou te falar que um dos caras, né, além do Cazé e as coisas que eu assisti as suas, a gente tem idade muito parecida, mas, cara, o badalhoca que o Ronald Rios fazia. Sim. Ele também fazia as coisas no Fiz TV. Cara, puta que bagulho. E depois ele fez genial, as coisas lá no MTV. Porque o Fiz TV tinha um canal próprio, que era 24 horas, e tinha uma faixa horária na MTV. Que era de 1 hora, não sei. Tipo, sei lá, 1 da manhã. Eu lembro de assistir o Fiz TV na TV a cabo, você procurava lá, e era um canal assim que você nunca sabia o que ia ver. Sabe? Essa era... E era legal pra caramba. Sabe, era muito legal, porque você ia descobrindo coisas novas, tudo. Isso que você falou, descobria a cara e ia procurar na internet, às vezes, quem era aquele cara, o que ele fazia. Imagina hoje você pega Globo, mano, Grupo Globo, tem 200 canal. Fala o seguinte, é que sabe qual que é o problema? Hoje a gente tem um outro problema. A gente tem essa questão de ideologia, de partido, de lado, direita, esquerda. E aí, sempre vai ter um viés. Isso não tinha naquela época. O cara vai analisar o seu vídeo por um viés político. Isso é um sempre. E aí a gente começa a entrar num negócio de complicado, né? Porque se vai ter uma curadoria humana, então fudeu, entendeu? Então é foda. Infelizmente a gente tá nesse momento de tudo. Pode ser qualquer coisa, pode ser de extraterrestre, pode ser de religião, pode ser de... problematizar tudo. E tudo as pessoas conseguem colocar no direita e esquerda. Tudo, qualquer coisa que você fala. Eu não vou lembrar qual que é o post, cara, mas foi maravilhoso. O cara postou, aconteceu isso. Assim, é muito complicado você falar esse tipo de coisa, porque não sei o que, tipo, a menina metendo o pau nele, falou assim, querido, eu tô falando de mim. Tipo, aconteceu comigo agora há pouco, sabe? Tipo, então, já brigando com o cara dele falar dele mesmo. Vamos aqui fazer um quadro nosso, que a gente tem um ping-pong aqui. Ping-pong. O nosso ping-pong é um pouco diferente, que, né... você não precisa se apressar, mas são perguntas que talvez você nunca tenha respondido na sua vida. Sim, então as primeiras já foram algumas que eu nunca tinha respondido. Que bom. A gente se empenha. Que a primeira... A gente é criativo também. Muita gente pergunta, eu já dei aquela chateada. Já fiquei... Não, as primeiras eu nunca tinha respondido. Qual foi a última mensagem que você recebeu? Fora a nossa aqui do estúdio, mas qual foi a última mensagem que você recebeu? Mensagem de WhatsApp? De WhatsApp, pô. Posso olhar? Pode olhar. Qual foi, de quem foi, o que foi. Foi da minha namorada dando ok, que eu falei que eu estava vindo pra cá. Maravilha, bom. Você vê, ó, vassalo do amor. Vassalo do amor. Vassalo do amor ali, ó. Bati o ponto, cheguei feliz, é um homem que é capacho da sua mulher. Eu falo quando... capacho. Temos que ser, cheguei e tô indo. Mas você viu que o ok foi ela que disse, né? Exato, Ela disse o ok, tipo assim... Bom okay. Mesmo, é aquele ok que vem carregado, né?
Ok. Com quem você mais conversa no seu WhatsApp? Imagina que você Com a namorada. Não Mas vale deixa eu ver, ela. Deixa eu ver com quem mais. Alguns grupos, né? De amigos, assim, né? Não tem uma pessoa que eu Virou falo... um grupo mais. agora, né? Qual foi a última briga que você teve? Briga? Cara, eu sou um cara que eu não brigo mais, cara. Já fui muito de brigar, mas provavelmente eu tive. Tô tentando lembrar aqui. Qual foi a última briga? Boa pergunta. Nossa, minha provavelmente foi sobre política, então... Não, com certeza não. Cara, eu não lembro. Briga. É muito Sou da Paz. Muito tranquilo. muito. Mas eu não era, Gostei, né? gostei. Mas eu não era. Virou. Virou. Qual foi então a melhor briga que você já teve na vida? Aí foram muitas. Conta aquela briga que você fala assim, essa... Essa tô eu de caprichei. Essa... Aí eu tenho 2 horas pra te contar de porrada que eu já me enfiei, mano. Porque eu era o cara que tava... Você era da porrada mesmo? Não é que eu era. Me enfiavam na porrada e eu tava, de repente, dente quebrado, cabeça rasgada. Olha só, não imagina. Não dá pra imagina, imaginar isso. Não dá pra imaginar. Moleque, mano. Putz, até os meus 20 e poucos anos, fui arremessado do camarote do Sirena no litoral norte. Isso é bom. Isso é uma excelente... Não Isso é bom. Isso é tudo no momento de lazer. Porque fora as da... Fora o trabalho, Fora né? profissional. Você brigava no PF e brigava no PJ, né? Isso. Você vamos também no vamos... trampo, que era as matérias de loucura, que arma na cabeça. Quando você tomou arma na cabeça? Em Salvador. Fazendo matéria? Fazendo matéria. Do Carnaval de Salvador 2011 ou 10? 2011, acho. 2011 ou 10. Você foi entrevistar bicheiro? O que você fez? Não, foi o seguinte. Não, porque tem que ser uma merda boa, né? Assim, eu fiz uma matéria... Essa é uma das matérias... Tá entre as mais legais, que eu fui pro Salvador ser cordeiro de carnaval, sabe? Puta, eu lembro disso. Cara, uma das maiores... a maior imagem que eu tenho de carnaval do bagulho da corda pipoca é disso. O que esse cara apanhou. Porque fica os caras fora da corda querendo dar em quem tá dentro da corda, tá ligado? E pegar o colete também, né? Os caras ficam tentando pegar o abadá. Eu tô com um colete de cordeiro, né? É um colete, não é o colete do cara. Ele só apanha de graça. Isso. E ganha R$13 pra ficar 8 horas segurando a corda. E aí eu fiz lá, só que eu tinha que ir uns 10 dias antes do carnaval, eu tinha que ir pra Salvador pra ir na comunidade, me inscrever lá, fazer o rolê pra participar. E quando eu subi lá, eu tava com o meu produtor, com uma handcam, uma câmerazinha assim. Eu tava com o topetão, meti um boné e subi lá. E, cara, Salvador é muito diferente de São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, você sobe na favela, tudo bem. Não é que tudo bem, mas assim, não vão estranhar tanto ter um branco na favela. Em Salvador não tem branco na favela. É destoante, assim. É tipo, o que esse... É porque a cidade em si já é 70%. É uma segregação surreal. Salvador é uma cidade segregada. Então, eu chegando na favela, eu fui de bermuda e camiseta para não chamar atenção demais, tal. Não fui com figurino, não cheguei com uma câmera lá, tal, porque eu sabia que era complicado. E o que eu tava indo fazer nada mais era do que ir achar a senhora lá da comunidade que fazia a inscrição para ser cordeiro. Era só isso. E eu achei a mulher tal. Mas nesse tempo, começou me viram lá, começou não que reconheceram da TV Zero, mas... o que você tá fazendo aqui? Achou que era turista. Quem é esse maluco? Aí tinha aqueles bar de tapume, assim. Paga uma cerveja aí, eu pagando cerveja pros caras e tal. E nisso me desse um cara com uma correntona aí, não sei o que, quem é o branquelo que tá aí e tal. Eu não dei muita moral, eu achei que não ia dar em nada. A hora que ele foi chegando perto de mim, o câmera parou de filmar. Tanto que isso não entra em nenhum momento da matéria, não tem imagem disso. E ele começou a perguntar o que eu tava fazendo lá. E, mano, por mais que a história que eu tava contando era verdade, ela não parecia verdade, concorda? Não casava. Porque eu tava de bermuda, chinelo, regata, com um cara com uma câmerinha desse tamanho, tava um cara da Record. Mas ele acreditou em mim.
Ele acreditou em mim. Porque eu falei assim, eu falei, meu, se eu inventar uma mentira vai ser pior. Porque aí eu vou me enrolar. Fui na verdade. Falei, ó, pá. Ele falou, beleza. Ele aceitou, e ele com uma arma na minha cara, né? Discutindo comigo. Aí ele veio conversar com você já. O que você tá fazendo aqui? Aquela coisa. O nome disso é didática, né? O cara já vem na didática aqui, ó. Você tá fazendo aqui? Essa hora você não. A memória fica meio. A adrenalina vai ali em cima, né? Já vai em cima, a perna daquela bambeada, o cu daquela travada. Mas eu consegui. Essas horas, cara, ou você tem essa tranquilidade, ou você não tá aqui agora pra contar a história. Ou você trava ou você desenrola. Só tem essas duas pessoas. E aí eu falei pra ele, não, eu sou da Record, estamos gravando uma matéria sobre carnaval e eu vim aqui fazer inscrição pra ser cordeiro. É isso. Mas por que você tá com essa câmera? Eu falei, não, pra não chamar atenção. Aí ele mandou, tá bom, demora muito. Peguei, fiz lá o negócio, desci, beleza. Mas teve outra vez que sacaram arma pra mim no Rio de Janeiro. Eu tava gravando dentro de um bar. Vocês conhecem bem o Rio ali? O Leme ali tem aqueles bares bem na ponta que tem garota de programa. Sim, sabe? sim. Ele conhece bem. já ouvi Essa falar. área Você ele já ouviu conhece falar? muito melhor. Eu conheço mais a parte do lado que tem a parte dos travestidos, mas... Ali na Prado Júnior, famosa Prado Júnior, que seria o que era Augusta aqui antigamente. Aí tem aqueles bares que eles são bares beira-mar, mas dentro tem garota de programa. Uma casa de prostituição aberta. Assim. E eu tava gravando lá uma matéria que era diferente. Olha as viagens que eu fazia. Essa matéria não foi pro ar toda. Essa parte não foi. A matéria foi, mas essa parte não foi. Era a diferença do tratamento do carioca e do gringo. E uma delas era que a gente queria mostrar o serviço da prostituta. Enfim, os caras descobriram que a turma tava gravando, chegou com a arma lá e tal. E eu dispensei a equipe, a gente tinha tudo ponto, os caras foram embora, ficaram apontando pra van e tal. Eu falei, você não vai embora com a gente? Eles não sabem que eu tô com vocês. Vão embora, eu encontro vocês no hotel. Mas enfim, isso aí aconteceu na Argentina. Isso aí tem história tanto gravando quanto treta. A paisana. E beleza, bom. Que tipo de situação te deixa mais constrangido? Constrangido. Silêncio bom, né? Pra entrar um anunciante agora. Olha Não só, é? você que quer anunciar sempre esse momento. A gente daria agora um jequiti Não na cara da pessoa que tá assistindo agora. Olha que delícia. Não é? Enquanto você tá pensando, se inscreve no canal aí, tá certo? E @Elementar Show no nosso Instagram. Rios diários, estamos diário? Eu acho que Rios diários. Eu acho que de repente falar de... Acho que todo mundo, na verdade, eu pensei nisso agora. Vamos supor, eu tô falando aqui sobre coisas íntimas, pessoais, que eu gosto de falar. Né? Mas talvez, quando você começa a falar de coisas suas que você não mais quer... invasivo. Você não quer falar. Eu acho que é isso, né? Não faz aquela pergunta. A próxima Aquela pergunta não é o puxa. apelido pro seu pênis. Eu não estou zoando, tá aqui. Juro pra Então você. essa é a pergunta. Então, acho que essa é uma pergunta que deixa constrangido, apesar de não ter nenhum apelido. Não Você tem não nenhum. tem apelido, nem um apelidinho, Não. nada, uma coisinha. A gente recebeu um fólogo aqui, ele falou que é Itebilu. Qual o seu palavrão preferido? Porra. Acho que porra toda hora. Porra. Fala sem pensar. Porra, né? é bom. O que sempre te perguntam. É um bom Forte apelido, bom. gente, pelo amor de Deus. Porra, é um bom apelido. Que sempre te perguntam. Sempre me perguntam. Sempre te perguntam o que você... Eu ia te como perguntar você do topete. se- Aqueles, né? Não, Isso perguntavam mesmo, exatamente. O que Pergunta. você passa nesse cabelo? Falavam, porque eu dava o cabelo em cima, né? encheu o saco essa pergunta, você cortou o cabelo. Exatamente. Nunca mais vão perguntar do meu cabelo. Pergunta Exatamente. assim, por que raspaste? Por que raspaste? Agora essa é a pergunta que estão fazendo. que raspar? Agora essa é a nova. E o que nunca te perguntaram e você adoraria responder? Pô, cara, eu acho que vocês fizeram várias perguntas que nunca tinham me feito. Eu Pô, acho que bom.
Vocês hoje fizeram várias perguntas que nunca tinham me feito. Que legal. Tá vendo? Chupa a sociedade, o Não é? nosso bate-bola jogo rápido. que Olha só. Podcast com diferenciado. pauta é diferente, né, Marcão? É verdade. É diferente. Rapaz, teve um outro negócio aqui que o DVD, inclusive nosso pauteiro aqui oficial, ele, pô, eu não fazia a menor ideia. Você foi diretor da Playboy, Sim. velho? Foi na última fase da revista, não foi? Foi. Você viu a revista morrer. Sim. Mas te deram um Que idoso em tristeza. estado terminal e falou, cuida. Não, foi assim. Mais ou menos isso. Eu cheguei Meio, ainda. né? Não tava no. Abril já tava no... Não tinha, não era Já da não tinha Abril. mais abril. Não. A gente tá encerrando o tempo aqui? Não, Eu tô não. tranquilo. Fica. Então, porque é uma história muito legal. Apesar de eu nunca contar os mínimos detalhes, porque não é possível, mas assim, o que é possível de contar já é legal. O que é possível de contar já é muito legal. A Playboy saiu da Abril, porque. Aliás, a Abril Saiu dela mesma, né? se desfez da Playboy, não renovou com os americanos, porque não se pagava mais. O que custava. Eu sei os valores todos, inclusive nem são tão. Esse valor nem é tão alto quanto as pessoas pensam. É um valor alto, obviamente, é um valor bem alto, mas eu acho que as pessoas imaginam que é um valor muito maior. Mas mesmo assim, para Abril não valia mais a pena. A Abril era uma editora de revista, de conteúdo. Os títulos delas eram delas, da Abril, então, sei lá, Exame, Crescer, sei lá, coisa. Eram dela. Então, ela não precisava pagar royalties, né? Imagino que o nível de assinantes de revistas estava descendo, né? Já estava numa decrescente de número de assinaturas mensais, que eu acho que isso que devia segurar Isso. a editora no final das contas, né? Exato, porque assim, quando a marca é sua, se você não imprimir revista, se você só tiver um site, tá tudo bem. Agora, quando a marca não é sua, você tem que pagar lá. Tem que render aquele mínimo para poder zerar. É isso. E esse mínimo, se você não tá rendendo nada, ele é muito alto. Mas é possível fazer grana mesmo assim. Agora eu acho que o problema tá mais difícil porque a gente chegou num ponto que... Mas assim, quando eu entrei, eu acho que ainda tava em tempo. Só que Seguinte, a Playboy saiu da Abril. Um grupo independente comprou os royalties. E eles tiveram que mudar um pouquinho a proposta porque eles não tinham mais dinheiro para pagar as capas, as cover girls, que antes tinham um puta cachê para sair, só para chegar, e ainda uma comissão por revista vendida. Geralmente dá R$1 por revista, que diziam, né? Então, por exemplo, você pega uma feiticeira, ela faturou mais de R$1 milhão. Eu Porque ela tava lá. vendeu. Eu tava lá. É aquela que é a mais vendida Eu de todos. comprei. É aquela rosa da feiticeira. Então, mano, isso era muito dinheiro. Cada revista, sei lá, custava R$10 na época. Vamos entender que isso era quando, sei lá, um apartamento bom, legal, era 150 pau, 200 pau. Isso, Ela comprava 5 AP com uma revista que ela aparecia. Isso. Tipo, esse 1 milhão de hoje, que, cara, você vai comprar talvez 2 apartamentos. Se for de São Paulo, né? Se for de São Paulo. Se for estúdios, aí você vai comprar 3 estúdios. Na época, nem existia o conceito de estúdio. Um apartamento grande, mais de 50 metros quadrados, é 150 mil. Será que era 200 mil era. Porra. Feiticeira, a gente tá falando ali de... 99, 98, Porra, 97, nossa senhora. Apartamento que minha mãe mora, na época devia valer, sei lá, 35 pau. Hoje em dia tá tipo 250, 300. Então assim, é outro... era outro mundo. Multiplicou demais. Era outro dinheiro, né? Outra ordem de grandeza. Então, a mina saía na Playboy, ela ficava rica. É isso que você está dizendo, realmente, ficava rica. E, tanto que, um paralelo, que o Big Brother só estreou em 2002, né? Isso foi bem antes, e o prêmio era 500 mil e era uma puta grana. Era uma boladaça. E, bom, e aí, como não tinha mais essa grana de venda de revista, ele teve que mudar o conceito e falar assim, olha, vocês saem, vou chamar a Piovani, vou chamar aqui você. Eu não estava na revista ainda. Só que você tem autonomia total do ensaio. Então você vai escolher o fotógrafo, você vai escolher as fotos que vão entrar na revista, tal. Então, assim, eles conseguiram convencer as meninas a sair sem ter que pagar um cachê. Então, a menina ganhava o status de sair na Playboy, mas não ganhava o dinheiro. Então, antes,
a menina que saía antes, Sheila Carvalho, que saiu várias vezes, ela tinha que sair e seguir a foto que o Duran escolheu, que é o editor da Playboy escolheu. A foto tem o manual da Playboy e tal, que pode, que não pode, tem um monte de coisa que não pode e tal, mas dentro do que pode, a Playboy tinha total liberdade para escolher as fotos do jeito que ela queria. Se a menina, essa foto eu não gostei. Foda-se, você assinou, você vai sair, tá te pagando, você vai sair assim. Mudou o jogo. E a Playboy virou uma revista que parecia a Vogue. Começou a parecer a Vogue, tanto que porque tinha gente da Vogue que foi para lá. Se você pegasse uma Playboy de 2016, 2017 também, que foi o ano que eu entrei, e uma Vogue, parece praticamente a mesma revista. Porque é uma Vogue com um peitinho, tá ligado? Então, assim, você acabou com a essência da revista. Porque a genialidade do Hefner foi fazer uma nudez, um ensaio com nudez, uma capa... porque já existia a revista de mulher pelada nos Estados Unidos antes da Playboy. Sim. Um monte. Sim. Só que ele conseguiu fazer aquilo não parecer coisa de pervertido. Uhum. Você tinha... Era cult, cara. É. Porque eu lembro na fase áurea da Playboy, eram 2 estrelas que tinha era a moça da capa e quem tava dando a entrevista. A entrevista. A entrevista da Playboy era muito conceituada, Então, era importantíssima. Isso se manteve. Tipo, o Boechat tava que a gente... O Oscar Schmidt, nas últimas. Mas era cult, mas isso se deve ao Hefner, como ele construiu a marca. Só que, se você pegar as Playboys dos anos 90, dos anos 80, tinha nudez legal lá, entendeu? Uhum. Era com bom gosto, mas as mulheres apareciam peladas. Sim. Não era um negócio... Tipo, não era ginecológico, Exato. mas tinha nudez de fato. Exato. Que era a diferença, assim, né? Que, cara, se bobear, as últimas Playboys, eu lembro que eu acho que eu vi uma, que eu não lembro de quem foi agora. Mas tinha menos nudez do que tinha na VIP, por exemplo. Isso. Era meio mais ou menos a mesma coisa. Que a VIP já era um negócio bem sossegado, mas que já era bem legal. Isso. Tem revistas da VIP que são, mano, lindíssimas, assim. A Playboy, era praticamente só peitinho. Sabe? Era bem caretinha, uma bundinha assim, bem fraquinha. E aí o que acontece? Com quem você tá falando agora? Eu te pergunto. Nem a nudez direito você tá mostrando. E aí o que aconteceu? O público... A galera Faltou não compra, público-alvo, né? A galera não compra mais revista. Não tá mostrando nada. Meu, o que vocês estão fazendo? A Playboy vendia nada nessa época. Parou de vender total. As revistas, tudo. Os caras gastando dinheiro. Aí o diretor comercial da Playboy era o Alexandre Reis, que tinha estudado comigo na FAAP, quando eu fiz FAAP lá. E aí, na época, eu tava com o Coronhada, que era o meu canal de YouTube na época, que eu falava muito de sexo com as meninas nas baladas. Isso também, eu amava isso. E ele falou, mano, vamos chamar o Elcio aqui. Vamos chamar ele aqui pra conversar com a gente. Porque era o canal que falava com o jovem, o menino, de sexo. E eu falava de um jeito que ninguém conseguia falar. Falava de sexo de uma maneira tranquila, leve. com as mulheres. Os assuntos às vezes pesados, bem mas pesados de forma leve. e tal. E aí eu cheguei lá e falei, cara, vocês estão fazendo tudo errado. Tá tudo errado aqui, né? Aí o dono, lá o presidente, falou, não, beleza, então você, a partir de agora, sei lá, 2, 3 conversas, a partir de agora você é o diretor da Playboy, embaixador da Playboy, o apresentador, você vai tocar isso aqui e tacar a pau. Tinha uma diretora da revista, mas eu tinha autonomia total de evento, a festa, como ia ser a festa, como ia ser o site, como ia ser o YouTube, Instagram, tudo, entendeu? E a primeira coisa que eu fiz foi ter um ensaio por dia no site. Porque a revista eram 4 por ano. Na Abril era 12 por ano, uma por mês. Na Editora Nova era uma por estação. Era trimestral? Era verão, uma por estação do ano. Porra, não lembro dessa fase. Trimestral. Porque aí já não vendia. Eu falei assim, gente, a revista não pode acabar, porque a revista é um ícone, a revista é chamariz, a festa da revista é o que vai a imprensa cobrir. Festa de lançamento da Playboy era uma loucura, né, bicho? Era demais. Aí eu
Falei, vamos investir na internet. Aí eu bolei um negócio, mano, muito legal. Só que eles não... Porque assim, pedia dinheiro para resolver a revista, abrir o cofre. Para resolver o digital, não. E eles não entendiam que eles tinham os royalties da marca. Que podia ser só o digital. É. O público tava na internet, caramba. E aí o que eu fiz? Eu fiz um programa no YouTube da Playboy, não sei se vocês lembram disso, chamava Quase Nuas. Era eu e uma menina e ela... rolava um jogo, assim, que tinha umas cartas, cada carta tinha uma pergunta, e dependendo do que ela respondia, ela ia tirando uma peça de roupa e não sei o que, não sei o que. E no final a menina poderia estar completamente nua ou não no YouTube. E eu botava tarja. Daí eu falava assim, obrigado aqui a fulano de tal. E essas meninas eram anônimas, por ter participado e tal. Gostou? Quer ver o ensaio completo da fulaninha? Entra agora em playboy.com.br. Mano, eu fiz o site da Playboy. Brá! Porque... Porra, mas por que o cara quer ver essa mina pelada? E tem um monte de mulher pelada e um monte de site aí, de graça. Porque aí que tá o segredo. Que o Hefner fez isso que eu tava fazendo 70 anos atrás. Criar o desejo pelaquela mulher. Por aquela mulher. E é que o OnlyFans faz hoje. A gente tava conversando isso no caminho. Eu falei, cara, a Playboy perdeu uma oportunidade de criar o OnlyFans nessa época. Sim. De tipo, de falar assim, que acho que é o que você tentou fazer. Fazendo. Que é tipo, cara, paga, você não vai ver uma. Isso. Você vai ver as coelhinhas lá, você vai ter um monte de conteúdo lá. Meu amigo, que não falta gente pra pagar esse tipo de conteúdo, velho. E aí, o que acontecia? Eu levava as meninas, gravava num motel animal. E aí eu fazia a gravação num puta de uma suíte animal, fazia a gravação, a menina ficava pelada, tal, gravava tudo. A menina saía, ia pra uma outra suíte fodida, fazia um puta ensaio de foto, ia entrando outra, eu ia gravando. Era uma máquina de fazer entrevista com mulher e ensaio. Uhum. Então o cara assistia no YouTube, e era uma vez por semana, entrava uma entrevista diferente, e além dos ensaios, que era só ensaio, que não tinha nada, que era só a mulherada pelada. Então eu comecei a transformar o site da Playboy num negócio diferente. Os caras começavam... assim... só de falar eu fico nervoso. Os caras... subia... O servidor da Playboy caía. Os caras não se mexiam. Falavam, mano, eu tô fazendo o mais difícil que é Os caras trabalhavam contra, né? Eu tô fazendo mais difícil que é trazer... o cara que trazer quer esse assinar. punheteiro. Trazer esse punheteiro querido pra perto. A Playboy, que o custo dela, físico, sei lá, quanto que é, devia ser de cada 80%, sei lá, do que o preço que vendia. Não sei quanto que era, R$20, será que? Eu não me lembro qual era o preço. Eu lembro que a época, quando eu era moleque, eu lembro que era R$9,80. Eu acho que devia ser uns 15 ou 20. E que no final já tava perto dos 20. Eu acho que era R$20. Devia custar 15, 18, uma revista, eu não me lembro agora. Mas a assinatura online, eu lembro que era, sei lá, 12, mas não tinha custo nenhum, já tava tudo lá. É igual o produto digital. Um cara mais, um cara menos, você não tem custo para isso. Uhum. O cara comprando não muda. Você não tá gastando mais para cada pessoa que você tá... Uhum. Então, eu ficava puto, porque eu tava fazendo o mais difícil, que era chegar o cara lá, querer comprar, e não funcionava a porra do site. Nossa. Obviamente que às vezes funcionava, mas o volume de gente que eu levava não... Perdia mais da metade com muito um site mais, meio bosta. muito mais. E aí, nas reuniões, eles falavam, tá legal, mas e a revista? Como é que você vai fazer? A revista, ela tá funcionando desse jeito. Na festa eu faço auê, a menina da entrevista, a gente faz auê com a menina da capa, tudo, mas ela não é mais o produto. Você não depende mais só dela. Ela é um símbolo, mas não é o produto. A gente não vai ganhar dinheiro vendendo a revista. A gente vai ganhar... revista deixou de ser física. Isso. Não é? Não é ali que... Não é o papel que o cara vai comprar. O importante é a marca. Isso. Tá fortalecendo a marca. E assim, é mais uma empresa / uma marca que vai pro saco porque não entende o bagulho, né? Não entende o digital como funciona. Não, e se né, você pegar agora, hoje... Sabe por que agora não tem mais volta? Porque a Playboy, ela... foi se perdendo a força. Se você falar da Playboy para um moleque de 15 anos, ele não tem a menor ideia do que é. Então já era. Mas sabe o que é a loucura? Que ainda hoje, se a Playboy volta, vamos supor... obviamente tem que ter uma parada de marca forte de novo, aquela coisa toda. Mas, cara, você imagina uma menina que tem um OnlyFans, que geralmente as meninas ganham dinheiro, precisa de 200 cara pra mina viver bem.
200. Imagina, sei lá, 200 caras pagando $20 por mês, a menina tá ganhando $4.000, isso dá o quê? R$20.000. Sim. 200 caras. Do Brasil inteiro ou do mundo, ela precisa de 200 pessoas. A gente Pra viver legal. A gente vai fazer o nosso OnlyFeios aqui. Vamos. A gente vai fazer o nosso aproveitar. OnlyFans com fotos aqui, a gente vai fazer. Mas você vai com 200. Aí você fala pra ela, olha, é o seguinte, a revista vai sair no Brasil inteiro, vai ter coisa de marketing, vai ter festa, que vai ter cobertura da TV, não sei o que, tal. Teu cachê vai ser isso aqui, mas a gente vai ter o QR Code pro teu OnlyFans dentro da revista. Sim. Porra! Que fica, tá registrada essa merda. Se alguém fizer. Caralho, Já puta demos ideia duas, boa. já demos duas. Puta ideia boa, vai assim, caralho. Óbvio que vai ter gente que vai entrar naquela. Porque é a mesma coisa. Você mostra até pra certa parte e fala assim, ó. Daqui pra frente. Vai ter, tipo, dessa pessoa, esse mês vai ter, tipo, 2 fotos e um vídeo por dia. Malandro. Dava pra fazer muita coisa. Tem umas coisas que ainda acontecem, que não é bem isso, mas é mais ou menos isso que você tá falando. Que tem essa indústria do OnlyFans, desses outros aplicativos, tá rodando aí de uma outra maneira. Eu vi que tem um bagulho meio Twitch, né? Que é umas live de putaria. Ele conhece muito desse mercado. Não, Mas ele é um grande estudioso desse mercado. Mas eu falo só pra poder comentar aqui mesmo. Só leio. É só realmente por conhecimento. E, cara, fala pra gente como é que estão as coisas hoje. O que você tá fazendo? Vi que tem o Mundo Talks e o Alô Social Hacker podcast. Conta pra gente desses dois. O Alô Social Hacker e o Mind Talk são podcasts que eu não tô gravando mais. Cara, eu tô no momento naquele momento de mudança do que eu vou fazer. Tô com várias ideias diferentes aí. O podcast é um negócio que eu gosto. Eu tava conversando com o Gustavo aqui um tempo atrás, mas aí eu comecei a fazer outro projeto, parei. Esse estúdio que ele tem agora aí na Vila Romana, eu acho uma boa. Vai lá, cara. A gente vai estrear lá a gente vai começar a gravar lá na próxima segunda. Só me dá um. Segunda-feira? Segunda tamo lá. Cola lá, a gente toma um Cara, negócio. é do lado da casa dos meus pais lá. Vou lá assim. Eu moro perto também. Eu moro perto do Palmeiras, que também é perto. Nossa, do lado, mas meus do pais moram mais perto ainda. Mas assim, eu tô pensando como fazer. Não sei se é de bate-papo, sabe? De entrevista com convidado. Eu penso em fazer, talvez sem convidado, eu gosto muito da ideia de ficar conversando com as pessoas pelo telefone, sabe? E uma coisa que pouca gente sabe, que eu tô... Assim, eu comecei a abordar esse assunto... E aí a pandemia veio, mudando totalmente os projetos. Agora que a pandemia é meio que, no sentido comportamental, já está bem diferente. A gente está mais perto do que a gente estava, que era antes, né? Meio que a gente pode dizer. Eu estava montando um monte de coisa que eu parei, mas eu sou hipnólogo também. Sim. E o conteúdo de hipnose audiovisual na mídia brasileira é muito pequeno. A gente tem poucas pessoas e com grande notoriedade, menos ainda, né? A gente tem o Fábio Puentes, que é um cara muito antigo, nem é brasileiro, é uruguaio, mas é um cara que está há muitos e muitos anos. Recentemente o Pyong é um cara que apareceu aí, mas ele é um cara que fala mais de mágica. Tem outros nomes aí, que não tem o Rafael Baltresca, que já foi em muitos programas de televisão. Tem caras mais acadêmicos, como o Alberto Delísola, como Lucas Naves. Tem uma turma aí, com certeza estou esquecendo o nome de algumas pessoas, mas são poucas pessoas e são pessoas que não exploraram do jeito delas a hipnose. Tem a hipnose clínica, né? Terapêutica, para você tratar sei lá, uma fobia, etc. Ou um trauma, qualquer coisa, mas tem a hipnose de entretenimento, né? Que é muito pouco explorada no Brasil. E eu acho que eu tenho uma bagagem de produção de vídeo comportamental
que já é bem diferente, e se eu juntar essas duas coisas, eu posso trazer um conteúdo muito diferente, que aí a gente cai naquilo que a gente estava falando no começo, de o que de diferente a gente pode fazer. E é meio em cima disso que eu tô pensando. Como fazer... Já sei mais ou menos o que eu quero fazer, né? Mas eu tô pensando como viabilizar essa produção de conteúdo. Porque o que o pessoal mais me pede para fazer são os testes comportamentais, que eu fiz hoje em dia. Cara, eu gostava muito do Coronhado também, cara. Assim, dos repórteres, né? Corra muito, cara. Assim, porque eu lembro, geralmente estava em, sei lá, geralmente parte de balada, né, essas coisas. A galera ali um pouco meio passada às vezes. E, tipo, umas perguntas que, tipo, a galera ficou assim... Tá ligado? Legal. E às vezes eram uns absurdos, assim... Tipo, eu lembro do dia, acho que você tava perguntando, acho que sexo anal, se eu não me engano, era alguma coisa por aí. E a galera respondendo na moral, eu ficava assim, caralho. Tipo, qualquer pessoa que fosse perguntar desse jeito, normal, ia tomar um... Você ia tomar o anal, né? Vou te contar o segredo do mágico agora. Por que tanta gente nunca conseguiu fazer o que eu faço? O que eu fiz e o que eu faço até hoje? Um monte de canal tentou fazer isso, já viu? Depois, apareceu um monte de canal. Geralmente moleque. Eu tinha um macete que, na verdade, isso aí eu aprendi na vida, em tudo que eu faço. Tudo aquilo que vocês viam era verdade. Porém, tem uma parte que vocês não viam, que era as 20 perguntas que eu fazia antes pra mulher. Pra eu chegar no sexo anal... Pra amolecer... Tudo bem, como é que você chama? Não sei o quê, você o quê, blá, blá. Quando eu cheguei no sexo anal, eu já fiz um monte de pergunta pesada pra ela. Leve, média, pesada, super pesada. A primeira pergunta que o cara vê já é a super pesada. E ela já tá toda... Já tá mais light, já Você é uma entrou pessoa na onda. puritana, você é uma pessoa que não... que tem tabu, medo de falar de alguma coisa. Não tenho tabu. Você fala de sexo sem problema? Não tem certeza? Você acha que... Você se considera... Eu jogo toda uma situação pra ela. Falo, não, eu falo... Você fala mesmo, não tem problema. Você fala... Você gosta de fazer sexo quantas vezes por semana? Até chegar no sexo anal. Só que quando eu sei qual vai ser a primeira pergunta que vai entrar. Eu sei que é do sexo anal. Aí ela já tá na minha. Você gosta de fazer sexo anal? Eu gosto mesmo, porque ela já tá no embalado. É maravilhoso. E é editado, e é tipo daquela escola de edição CQC, tipo, que mano, o cortezinho... Aquilo ali, é bom que você tocou nesse assunto. Sim. Eu fui editor do TV Fama. E eu entrei lá na Rede TV... É bem específico, né? Eu não tinha ideia. Eu fui... Meu primeiro trabalho na televisão foi no TV... Eu fui estagiário da Jovem Pan. Que era da Rede TV, mas eu não imaginava que era do TV Fama. Eu era estagiário da Jovem Pan, depois eu fui editor no TV Fama. Eu entrei lá quando começou a ilha... Tava trocando a ilha analógica para a ilha digital. O Final Cut estava entrando. E eu comecei a fazer essa edição, que foi depois do Kibiloco Repórter e tal, pro Wagner Sugamelli, que era um repórter da época. Sabe quem é? Eu sei quem é. Eu editava as matérias dele. E eram uma matéria... E isso depois começou a ser um tipo meio de... modinha. Entendeu? Mas ali... Porque muda, cara, assim, muda muito a dinâmica, óbvio, né? Que, tipo, hoje, pra mim, já dá uma passada já fica incômodo em algum momento. Não dá pra você assistir 2 programas seguidos com essa velocidade de edição então, mas que começa a incomodar. Sabe qual que é o problema? Tem gente que não sabe fazer essa edição. Porque uma coisa é você fazer essa edição rápida sabendo o que você tá fazendo. E a outra é fazer a edição rápida por fazer. Você tá entendendo? É tipo um rapper que acha que simplesmente é fazer... Não é. Tem um jeito certo de fazer o rap. Cara, assim, tem matéria que eu vejo que eu termino cansado. Tipo, eu termino de assistir... O ritmo, assim, né? O ritmo dela, tipo, você não... Sabe? Não... E eu gostava muito do ritmo desses vídeos. Aí tá falando, cara, assim, eu lembro... As 2 lembranças que eu tenho suas muito claras. É, tipo, o teste da falinha no final e dessas entrevistas. Sim. Porque dessas, cara... Eu lembro até que, tipo, sei lá, teve um começo do Coronhada que, tipo... ele demorou pra dar pra pegar, né? Pra, tipo... Porque não era sobre sexo. Então, nesse começo, quando não era sobre sexo ainda, eu já via. Por causa da época do Legendários lá e tal. Então, assim, não tinha tanto... Mas, cara, eu ficava vendo lá, eu gostava dessa vibe de perguntar umas coisas meio pesadas, assim, pras pessoas. Eu falei assim, caralho... Tipo, o canal do Coronhada, a ideia dele era ser um canal de câmera escondida. E aí eu falei, dentre as câmeras escondidas eu vou fazer um quadro de repórter. E era sobre eleição, sobre 1000 coisas. Aí, dentre as matérias, eu fiz uma pauta de sexo.
E aí o vídeo E estourou. aí foi o que pegou. E aí virou. E aí- É quem tá falando da audiência, a gente vai atrás. É, lógico, deu certo aqui, eu vou Cara, e era repetir. bom, velho. Mesmo os sexos eram muito legais. Pega a caixinha de perguntas. Pergunta ou bolinhas? Pergunta. 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 Todo mundo que passa por aqui, Elcio, deixa uma pergunta Ah, pra aleatória. Sabe? Não- Aleatória. Pro próximo. A pessoa não sabe pra quem tá perguntando. Você vai sortear Ah, tá, entendi. e vai deixar uma pra alguém da posteridade aí. Muito bom, gostei. Ah, Olha aí, o cara que faz você um negócio vendo? diferente, ó, tá vendo? O criativo tá elogiando a gente. Isso aqui, ó, tinha que ter uma camisinha em volta, que a maioria é putaria, Olha, tá? Então, descambou um pouco. Descambou um pouco, sabe? a gente se perdeu também A um gente pouco. já Ah, pede tem- desculpa. Tem o nome da pessoa. Tem o nome da pessoa, pessoa, lógico. Mussum Live. Mussum Live. Mussum Live. Mussum Live, conheço ele, já entrevistei ele. Qual a sua pior história com bebida alcoólica? Pegou leve, gostei, pegou uma... Cara, eu acho que é a única que não tem putaria ainda. É. E daqui pra frente, juro por Deus, isso aqui tá um posto de doença venérea, esse negócio aqui. Cara, poxa, tenho muitas histórias com bebida. Bebia muito, hoje em dia bebo menos. Tenho bebidas, como eu disse, tanto no PJ quanto no PF. Eu fiz uma matéria na época do Legendários que eu tinha que beber, ver os limites do álcool e realmente foi surreal, assim, eu bebi... Você foi bebendo. Mais de 1 litro, mais de uma garrafa de uísque, assim, num espaço de tempo curto, passei muito mal, tive amnésia alcoólica e tal. No dia seguinte eu tava bebendo de novo, mas eu bebi já muito, assim. A pior, cara... Todas foram... Hoje todas são boas, assim, mas eu acho que teve uma que eu me lembro, assim, que eu... Porque assim, eu bebia bastante de ficar ruim, de ficar louco pra caramba, saía muito. Até, cara, a gente tá em 2021, até 2017, 2018, assim, eu vivia na balada e tal. Faz uns 3, 4 anos que eu parei com essa vida louca aí. Então, pra mim, bebida era dia a dia. Eu vivia mais de ressaca que... Não é modo de dizer, eu vivia de ressaca. Aquela época do Desimpedido, eu tava sempre de ressaca. Aquela época eu lembro que eu tava Boa, bebendo né? muito. Eu lembro direitinho de eu chegando lá no Desimpedidos, onde eu parava o carro, eu tava sempre de ressaca. Eu tenho uma memória... Porque eu chegava mais ou menos... Pra quem bebe, né? Tipo, 9 da manhã era bem cedo. Nossa, muito mais. Eu não madrugada. bebo e pra mim é muito cedo. Eu não bebo. Bebia muito, então... Eu também vivo sempre de ressaca hoje em dia, mas eu bebo só uma vez por semana. As outras 6 é culpa da idade, né? Eu fico 6 dias meio mal. Ó, eu bebi sábado, hoje eu já não tô legal ainda. Eu ainda tô meio ruim ainda. Aí teve uma vez que essa eu vou contar. Teve muitas, mas assim, eu tava na... vou contar uma rapidinho. Uma vez eu tava com Wagner Sugamelli, isso era bem moleque, no TV Fama, e ele falou, vai ter uma festa, tal, não sei o quê. E ia ter um monte de famoso. Então, eu era moleque, tinha menos de 20 anos, queria ver os famosos e tal. E aí eu ficava atormentando todos os caras. Eu lembro que o Marcelinho, eu sou santista, o Marcelinho Carioca, eu ficava enchendo o saco dele. Pô, você é bom pra caralho, dando um tapa na cabeça dele, enchendo o saco. Isso com um monte de famoso, eu fiz um monte com isso aí, com um monte de cara. Mas teve uma vez que fui numa festa da Fórmula 1 e era open bar de um monte de coisa, era de tequila. E aí eu morava com os meus pais ainda e tal. Aí eu enchi a cara, não lembro nem como eu voltei pra casa. Aí minha mãe me acorda, acho que era um domingo, minha mãe me acorda na segunda-feira. Minha mãe me chama de Elcio. Elcio, o que é isso aí? Eu acordei assim, olhei assim, o chão tava tudo vomitado no meu quarto. Deus, meu Deus. Eu tinha um cachorro, né? A gente tinha um cachorro chamado Skank, entendeu? Skank entrou aqui, provavelmente, essa voz. Tua mãe falou, você tá mentindo que o skunk tá vomitado. Você vomitou nele. Ela só fez assim e fechou a porta. Assim. Mas bebia muito. Quando você pensa uma pergunta pra deixar pro próximo, fazer um jabá aqui rápido, enquanto você vai pensando, você quer gravar teu podcast aqui no Podcast no Bar, são 3 estúdios aqui do lado do aeroporto de Congonhas, tá? 5 minutos no Tchê Café. Cara, tem modelos diferentes de estúdio e tal, todos estruturados, um diretor ali pra te apoiar, inclusive o Igor, não fica triste, ele está quase emocionando, hein? É a nossa última vez com ele, pobrezinho. Mas se você não tem, a partir de R$100 a hora, tá? Você consegue gravar, tem um estúdio novo agora na Vila Romana, ali região da Lapa, que a gente comentou já no programa. E se você não sabe da onde começar, chama o pessoal da Voz de Conteúdo, eles te ajudam na parte de edição, dos cortes, design,
concepção, eles vão te ajudar com certeza a tirar o teu podcast do papel, beleza? É bolar a pergunta? Isso. Pergunta. A pergunta é a seguinte. Peraí, vou falar ela e você vê como é melhor pra escrever, Tá bom. porque ela não pode... O que você faria se você tivesse 1 hora pra exibir qualquer coisa no domingo à tarde na Globo? Tem Legal. que pensar de uma maneira mais concisa, Mais porque tá bom. muito grande. Não, mas pode escrever aí. Pode deixar. Se você tivesse 1 hora na Globo... Domingo à tarde... Como seria o seu programa O que você passaria? o que você faria? Não é o programa, o que ela faria. Se eu tivesse 1 hora na Globo, à tarde, é seu. Cara, pior que dá uma vontade de ficar falando bunda. Entendeu? O que a pessoa vai fazer? Eu lembro que uma vez ligaram pro João Gordo, quando ele tava naquele rolê do Garganta e Torcicolo. Aí, tipo, ele atendia a galera e aí tinha hora que ele cagava pro jogo. Ele cagava pro jogo. Eu querendo ver o jogo, ele cagando pro jogo. Aí o cara fala assim, ele tava puto, acho que ele tava puto com alguma coisa que aconteceu com a produção. Fala assim, porque eu não posso falar merda? Então agora eu vou falar merda até acabar o programa. Merda. Aí apagaram ele, entrando no os comerciais nada a ver, ficou repetindo o comercial porque tava falando merda. Meu, maravilhoso, velho, maravilhoso. Ótima história. Agora é o seguinte, a gente chegou no momento aqui, do nosso programa, que estamos aqui indo pro finalmente, é aquele momento, DVD, que você precisa cobrar ele. A gente recebe os convidados aqui muito bem, trata com carinho, tudo. E a gente pede uma prenda no final. Você vai nos dar um presente. Mas é coisa simples. É o nosso esquema de pirâmide. Que a gente pede para você nos dar um convidado. Então você vai pegar agora na sua lista de contatos, ver alguém assim no nível de Elcio Coronato. Sei quem eu vou indicar. E você vai dizer aonde você está, a experiência que você teve aqui, convidando essa pessoa para nos dar uma entrevista. Nossa, eu pagava para ter essa agenda aí, viu? Não, mas eu já vou mandar agora e já tá fechado. Já tá fechado. Já garante. É bom quando garante. Falei o nome já? Pode mandar mensagem, manda um áudio. Não, já, não preciso nem mandar. Não precisa. É que faz parte do nosso programa. Não, então vou mandar. Faz parte do quadro. Vou mandar. Manda o áudio pra ele dizendo, áudio? tô no Elementar, isso. Fala, Rogério, beleza? Eu tô aqui no podcast Elementar Show, aqui perto do aeroporto, quando a gente veio aqui ver o estúdio, e eles estão me pedindo uma indicação. Eu estou indicando você para ser convidado aqui para bater um papo com eles. Fechado? Bacana. Quem é o Rogério? Rogério Brandão. Vou te falar quem é o Rogério Brandão. Rogério Brandão dirigiu Faustão, dirigiu Atim Espirro, foi o criador do primeiro talk show da TV brasileira, o Paulista 900. Foi um dos caras que criou Provocações. Da hora. Tem história. Um cara que já chegou a ser empresário do Barão Vermelho na época louca do Cazuza. Caraca. Um cara que já foi diretor da Bandeirantes, da Fox Sports. Um cara de televisão. Eu já entrevistei ele. É um cara que tem muita história de TV. Maravilha. Quando ele te responder, dando ok, amanhã eu vou passa encontrar pra ele. nós. É por isso que eu vou encontrar ele amanhã. Excelente. Depois nós aceitamos uns por fora também, né, Marcão? Porque a agenda desse moço... Também esse é o PJ, também o PF. Depois a gente vai também dar uns por fora. Cara, Elcio, é um maior prazer ter você aqui, de verdade. Você tá mano, juro que você tá desde a nossa primeira lista. Era um dos primeiros que a gente queria chamar. E a gente deu umas patinadas, tipo, como é que a gente vai falar, por quem, não sei o que. A gente conseguiu entrar em contato. Quem quiser seguir, ver as tuas coisas... @Elcio Coronato, meu canal Elcio Coronato. Eu postei antes de ontem, o vídeo, inclusive, do começo do TV Caos. E, enfim, eu tô... Aquele negócio de canal... Eu cheguei a fazer... Tem um canal meu de podcast do Elcio. Comecei a fazer isso, mas até que eu consegui acho que tá com 4 mil inscritos, mas o meu tem 1.300.000, então você fica meio, pô... Mas é isso aí, procura lá meu nome, que o que aparecer lá tá legal. Maravilha, Elcio. Obrigado demais de verdade, é muito fã mesmo. Valeu, DVD. Valeu, Marcão, grande programa. Elementar, que toda segunda e quinta tem mais. Um abraço.